Boa noite para você que está vendo sua gravação. Teve os sorteios aí, você acabou perdendo vários sorteios interessantes. Teve até uma gravação anterior, uma tentativa, mas que não se sucedeu bem, então você está vendo isso depois do caos. Um caos aconteceu, mas estamos de volta aí, daquele jeito. Bom, bora falar sobre FUVEST, sobre notas de cortes e coisa do tipo, explicar como funciona, o que você tem que fazer para tentar, talvez, se sair bem no vestibular. Vamos olhar, então, para aqui, compartilhar guia. Vamos olhar sobre a FUVEST. Deixa eu aplicar um zoom aqui. Bom, vocês estão vendo minha telinha, eu vou entrar aqui no vestibular. A FUVEST, a USP, tem dois jeitos, né, de vocês entrar. Eu acho que todo mundo aqui sabe, mas não custa falar. Você pode entrar pela FUVEST, pelo vestibular normal, assim, FUVEST, aqui, ou pelo Enem USP, que é uma espécie de SISU próprio, né, o SISU próprio da USP. Antigamente dava para entrar na USP pelo SISU, não dá mais, e aí a USP criou essa espécie de Enem USP, onde em um tempo lá do ano, lá para o final do ano, ainda não abriu, ela vai criar lá esse sistema, aqui no site da FUVEST, vai ser no site da FUVEST. Você se inscreve, diz qual é seu CPF, seu número, você paga uma taxa lá, aí o Enem manda suas notas, o INEP, né, no caso, o INEP manda suas notas lá para a USP, e ela faz esse ranqueamento dela lá. Ela mesma cuida de toda a parte. Ela saiu do SISU porque, pelo menos, essa foi a desculpa, porque o SISU demorava muito, tinha as várias chamadas e a FUVEST queria ter o controle maior disso. Então acabou optando por criar esse Enem USP aí. E aí tem gente que tem essa dúvida, não sei se é a sua, mas você pode tanto se inscrever pela FUVEST, vestibular, tradicional, normal, quanto usar sua nota pelo Enem USP. Você pode fazer as duas coisas. Pode ser para o mesmo curso? Pode. Pode ser para curso? Pode. A única coisa, pelo menos no ano passado, foi assim. Você vai se inscrever no Enem USP sem saber sua nota ainda. Então esse é um probleminha. Você vai jogar sem saber sua nota, quanto é que vai sair realmente. Só que tem uma vantagem. Lá no Enem USP, você se inscreve por área. Então, sei lá, humanas, eles vão separar em várias áreas que tem vários cursos, que é bem maior que a FUVEST. E aí você faz sua inscrição, aí depois você pode mudar de curso, mas dentro da mesma área. Então, sei lá, você se inscreveu no curso de biológicas, você pode mudar lá quando sair a sua nota para um outro curso, mas dentro da área de biológica. Então, o Enem USP funciona assim, você pode escrever tanto FUVEST, tanto o Enem USP. Beleza? Mas voltando para o vestibular tradicional, vamos aqui, vestibular tradicional. Inscrição aberta, tá aí, vamos ler aqui a noticiazinha, e já vamos entrar em algumas polêmicas. Cadê notícias? Tipo de vaga. Então, você pode entrar pela ampla concorrência, pela escola pública, por PPI, pessoa preta, parda ou indígena, que seja de escola pública, então é importante isso. E aí outra coisa interessante, que algumas pessoas não sabem, é que você pode, tem gente que olha lá e fala, vou escrever por ampla, que são mais novos, mesmo a pessoa podendo ir pela cota. Então funciona mais ou menos assim, você tem a ampla, todo mundo pode, aí você tem escola pública, deixa eu mudar aqui, opa, escola pública, e aí você tem também PPI, pessoas pretas, pardas e indígenas. A questão é que, para você concorrer PPI, você tem que ser escola pública. Então, por exemplo, se você é uma pessoa preta, parda ou indígena, você se inscreve nessa cota, se você for de escola pública, e você vai acabar concorrendo automaticamente como pessoa de escola pública. E você concorre também como ampla. Como isso funciona? Funciona assim, você faz a inscrição pela cota, mas se sua nota lá na hora dentro do sistema der para ampla, se sua nota já passa na ampla, então você já entra pela ampla, liberando vaga para um cotista.
Basicamente é isso. Ah, não deu para ampla, mas dá para pessoa de escola pública, entendeu? Sua nota consegue entrar como escola pública. Você já entra por escola pública. Aí não deu nem ampla, nem escola. Aí que você vai concorrer como PPI. Então vale muito a pena, porque a galera às vezes olha e vai estar assim, ó. Vai estar assim. Ampla, 50 vagas. Escola pública, 25. PPI, que também tem que ser de escola pública, 25. Sim, geralmente não é isso. É uma, duas, três, é uma mixaria de vaga, assim. Geralmente a USP não dá muitas vagas assim. Aí o cara, na hora que está escrevendo lá no vestibular, vê assim, pô, eu vou me inscrever para ampla. A pessoa é uma pessoa preta, pessoa de escola pública, com a renda também que não é boa, assim, comendo ovo e arroz todo dia. Pensa, não, eu vou me inscrever aqui porque tem mais vagas. Na primeira edição que a USP fez isso, ela fazia sacanagem de deixar vocês concorrendo só com o pessoal da sua cota, e era ruim. Porque às vezes a nota da cota, o corte era maior do que a ampla. Aconteceu isso no passado, bem recente, uns 3 anos atrás. Agora eles organizaram do jeito certo. Então, você se inscreve aqui, meu amigo, PPI, e aí, se não der certo, você acaba. Se não deu certo a ampla, você cai para a escola pública, você cai para a PPI. Então, se você pode se inscrever em uma das cotas, se inscreve. Porque você está concorrendo tanto na ampla, como dentro da sua cota. Ou da sua cota mais específica. Beleza? Beleza? Então, deu para entender? Acho que todo mundo. Eu sei que nem todo mundo sabe disso, mas é uma informação aí sempre para a cidade. Deixa eu olhar o chat aqui, ok, ok. Qualquer coisa dá um joinha aí também, deixa eu ver se eu bloqueei reações. Cadê? Permitir reações. Beleza. Tudo bem? Vamos lá para o site da FUVEST. Todo mundo comigo, abrindo aí. Tá aqui, carreira e curso. Alguém tentando entrar. Beleza. Então é isso. Vamos lá aqui a forma que você escreve. Tem umas notícias que ficam aqui, ó. Inscrição online, tem o formulário de dados. Ah, uma coisa interessante aqui, importante para você saber. Quando você faz a inscrição, você tem que inserir lá foto. Não sei se alguém já fez a inscrição da FUVEST. Se você está se inscrevendo por PPI, pessoa preta, parda ou indígena, sobe uma foto normal, tipo assim. Essa foto, se você passar, vai ser a primeira etapa da avaliação de heteroidentificação. Heteroidentificação é quando outra pessoa te identifica. Então você fala que é uma pessoa negra, beleza, mas não basta só sua autoafirmação. Um outro grupo, uma comissão, vai olhar para essa foto e ver se você não está mentindo, se você não está Aí teve dúvida, vai te chamar para uma banca. Funciona assim. Então, primeiro, olha a foto. E o que acontece? Às vezes a pessoa sobe uma foto lá que a pessoa tirou no Instagram com meio de filtro e tal, e limpa, e joga uns filtros chineses e tal, a pessoa tá outra pessoa, e assim, a pessoa é uma pessoa negra, uma preta retinta, só que aí na foto que ela subiu lá, tá parecendo, sei lá, uma foto do Orkut de alguém loiro, todo estranho. Então, e assim, eu já vi gente que subiu a foto, sei lá, da Taylor Swift. E aí chega lá na hora que eles passam da sala, então eles vão tirar uma foto sua lá dentro da sala também, para confirmar, para conferir com essa foto. Então aí deu ruim, porque a foto não bateu, a foto não bateu. Então eles vão tirar de todo mundo, independente de você ser cotista ou não, quando você está fazendo a prova, eles passam lá com o celularzinho, com o tablet, tirando sua foto, para ver que quem está fazendo a prova é a mesma pessoa que fez a inscrição, que subiu aquela foto com o documento dela. Só que para quem está tentando cota, essa foto vai ser usada também para conferir se você é uma pessoa preta, se você é uma pessoa parda. É a primeira, tem dúvida? Aí sim vai para uma banca lá, você por vídeo ou presencialmente, depende do ano, vão te chamar para olhar você presencialmente. Então lembre-se disso. Pessoas cotistas, suba uma foto normal, ok. Não é para subir uma foto toda photoshopada não, tá? Beleza? Então, essas leituras obrigatórias, todo mundo aqui. Ah, não sei, nessa altura do campeonato, meu amigo, pega aqui, pesquisa, vê vídeo sobre cada aqui, passa uma semana consumindo só conteúdo sobre embalagem movente, só sobre canção de uma semana dentro de cada livro, se você não vai conseguir ler.
Porque, como a gente viu no simulado, tinha a questão lá que era, pô, você saber a história do livro. Se você não fez isso, vai fazer FUVEST, infelizmente, você tá comendo bola, garoto. Tá comendo bola. Se você vai fazer a prova do vestibular que te diz, ó, vai ter essas leituras obrigatórias. Você não lê, não pesquisa, não vai atrás, pô, não quer passar, filho. Ah, não, que não tem tempo. Assim, dá para ver assim, ah, vai no banheiro, todo dia que você vê no banheiro, pesquisa uma semana de idas no banheiro pesquisando um livro. Novidades, 80 questões, a gente vai já falar sobre isso. Primeira prova, 10 questões de português e uma de redação. Segunda prova, lá na segunda fase, 12 questões sobre 2 ou 3 ou 4, 5 componentes. Eu vou falar sobre isso. Alguém falou aqui no chat. Deixa eu tirar até botar esse chat também para cá. Cadê? Pi, só um momentinho. Ah, não, a câmera tá aqui agora, então não faz diferença. Da última vez que fiz a FUVEST, eles não estavam me reconhecendo. Será que atualiza minha foto? Eu subiria uma foto, pode ser a foto mais escrota possível, assim, não tem problema. Ah, não, porque eu tenho medo, que eu sou feio. Não, mas aí você vai fazer a prova, não vai fazer cirurgia plástica, então não sobe a sua foto mesmo. Sobe, tira na hora assim e vai qualquer foto, não precisa se preocupar não. Talvez seja isso que estava tendo problema, sabe? Então pode dar esse probleminha aí de não reconhecer. Sobe uma foto normal, como se fosse de documento, assim, não é uma selfie no espelho ou coisa do tipo, não. Foto padrão aqui, você tira, como se fosse para um documento, envia, tô feio, não, mas aí não tem o que fazer, entendeu? Vai estudar, pelo menos feio, mas estudando na USP. E recente também, então sobe uma foto atual. Bom, primeira prova, segunda prova, vamos dar uma olhada disso aqui. Deixa eu ver se dá para riscar aqui. Então, todo mundo vai fazer essa primeira fase aqui. Vocês estão vendo eu riscando a tela? Só para eu saber se eu não estou... Quando eu risco, vocês veem, né? Beleza. Então, todo mundo vai fazer a primeira fase. E aí, os 4 vezes o número de vagas melhores vão para a segunda fase. Todo mundo. Tem gente que acha que todo mundo vai fazer a segunda fase. Eu já conheci 2 tipos de pessoas. Todo mundo. Um cara que achava que todo mundo fazia a segunda fase, fala: ah, quando é a segunda prova? A pessoa não sabia que não vai todo mundo para a segunda prova. A outra coisa treineiro, treineiro vai. No caso, não era treineiro, infelizmente. Mas para ele era treineiro sim, porque ele estava muito perdido. E aí a segunda fase. Segunda fase vai algumas pessoas, 4 vezes o número de vaga, eu vou explicar como funciona. A sua segunda prova aqui vai depender do teu curso, a segunda prova vai depender do seu curso. Então pode ser geografia e história, pode ser história, geografia e biologia, pode ser física, química. São 12 questões, distribuídas em 2, 3 ou 4 componentes, 4 disciplinas, 4 matérias, beleza? A segunda fase são 2 dias também. Então, eu já encontrei também uma pessoa que não sabia que tinha uma segunda fase. Então, ela achou que isso era aquilo e já era. Aí eu falei, e a segunda fase? Será que a gente vai? Que segunda fase? Pô, tem uma segunda fase. Para aquela pessoa lá, provavelmente não tinha mesmo. Horário da prova, beleza, dá uma lida nisso. Acho que o edital ele fica bem explicado aqui. Beleza? Caneta azul ou preta, minha recomendação. Leva caneta preta. Caneta preta. Beleza? Enem vai ser caneta preta, é melhor de ver. Uma boa. Não leva água com gás. Então, eu já vi muita gente abrir água com gás e estourar. Gabarito, lista de chamada, lista de espera. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Bom, todo mundo sabe como funciona a primeira e a segunda fase, né? Mas eu quero olhar agora outras notícias aqui. Cadê notícias? Vamos ler as notícias. E a gente volta aqui. Bom, eu gosto desse quadro, gosto. Então, primeira fase. Todo mundo vai fazer aí. Agora é de 1 a 80 questões. E houve uma mudança do mínimo. Antes era 1 a 90 e o mínimo era 27. Vamos ver essa mudança aqui. Vou voltar aqui, vou pegar o edital e vou mostrar também o que tem em cada edital para vocês, tá? Para vocês entenderem como é. O programa do vestibular, o que vai cair? Vale a pena dar uma olhada? Às vezes vale. Acho que vale talvez mais para a gente que está preparando vocês, assim, porque vai ter muito conteúdo, assim. O que cai? Cai tudo do ensino médio. Cai alguma coisa de filosofia? Porra, o edital de filosofia, meu amigo,
Gigante, gigante. Ó, 53 páginas de conteúdo. Dá tempo você ver tudo isso em 3 meses? Não. O que eu recomendo? Faz prova e vê o que você sabe e o que você não sabe e vai focando naquilo que cai no vestibular. Por exemplo, aqui, se eu jogar filosofia. Vamos aqui, que entrou agora, né? Filosofia e sociologia. Filosofia. Problema de oposição, civilização em barbárie, renascimento, medieval, habilidade 2, habilidade 3, conhecimento, compreender o papel da corporeidade, antropologia filosófica, aí vai até aqui. Então tem umas 3 páginas aí. Sociologia é outro gigantesco que tem aqui, ó. Geografia tem várias coisas, dá para olhar. Beleza. Mas para vocês, não sei se vale tanto a pena esse documento, ok? Guia de inclusão, vamos dar uma olhada nele, que eu acho que é importante dar uma olhada nele. Vencerás pela educação. Isso aqui é IA. Essa capa deles aqui, deixa eu ver, parece. Parece. Mas vamos olhar aqui outra coisa. Ultimamente o Instagram da Fuvest e tal tem usado muito IA nas imagens. E num dos guias aqui também usaram IA. Aqui você vai ver o calendário, como você faz o cadastro e ações afirmativas também. Para quem estava aumentando, é bom dar uma olhada aqui, mas ações afirmativas está aqui. Se você precisar também do nome social, entre em contato, você consegue. Mas meu documento, meu certidão de nascimento ainda não está com o nome social. Sim, e é por isso que é o nome social, porque você ainda não tem ainda, você não trocou, você não tirou seu nome morto e colocou o nome que você quer. E lembrar que para fazer isso você não precisa e aí serve até para o vestibular para vocês, tinha essa discussão se para você mudar a documentação, você precisava fazer transição de gênero, fazer cirurgia e tal. O STF, né, o Superior Tribunal, o Supremo, assim, falou que não, você não precisa fazer redesignação sexual para poder mudar ali a sua documentação. Então você consegue fazer. Se um cartório falar que tem, então o cartório está errado, está indo contra o STF, você bate o pé e fala que não, então você consegue. Mas aí o nome social você consegue usar também. Então, e é nome social por isso, porque você ainda não mudou com documentação. Quando você muda o nome, já não é mais nome social. Seu nome morto sai, então fica aí para quem. Isenção já passou, então, para quem não conseguiu, tinha isenção. E a USP coloca 50% das vagas para estudantes agora de escola pública. Escola pública. Então, aqui, parte vai ser reservadas para a escola pública, 31,5%, e 18,5% vai ser para a PPI, que seja de escola pública, não pessoa preta, parda ou indígena, que seja de escola pública. Então, não adianta você ser uma pessoa negra, mas ser de escola particular. Então, isso aí já cai outro mito, assim, de falar, porque só porque a pessoa é negra e tal, conseguiu, e ela era de escola particular, tinha tudo. Não, não funciona assim o vestibular. Vestibular, para você ir nessa cota, você tem que ser também uma pessoa de escola pública. Então, em outros lugares, eles colocam ainda um a mais, que, assim, talvez a USP tivesse que ter isso, que além de você ser de escola pública, você tem que ser baixa renda. Então, aí, porque tem uma galera na USP que são de escola pública, mas são de escola pública, por exemplo, militares, que o pai é militar, paga uma taxazinha, é um outro esquema, é uma escola pública, mas é uma escola pública que tem prova, seleção, uma escola pública de elite, assim, que não é para todo mundo. Então, eu acho que talvez deveria fazer também essa questão de ver a questão de renda para as pessoas que entram por cota em escola pública. Talvez. Beleza. Antes também aceitava certificados aqui como escola pública, né? O cara fazia certificado do ensino médio, não cursou, tem mais de 18 anos. Isso é interessante. Se você tem mais de 18 anos que ainda não tem o ensino médio, você consegue fazer a prova do Enem ou Enseja e já equivaler com o ensino médio e entrar na universidade. E aí só tem que ver o calendário e tal, principalmente do Enseja. Mas aí tem uma galera que é de escola privada e tal, e fazia a certificação do ensino médio para concorrer como se escola pública fosse. Aí hoje já não pode também. Eu acho que eles tiraram o Senac, não sei se voltaram de novo, se alguém for do Senac, dá uma olhada, mas começaram a tirar também
para não ser escola pública. Militar, a USP tentou tirar, a galera entrou com ação judicial, e escolas militares são consideradas escola pública também, beleza? Então fica esse detalhe aí para vocês. Curiosidades aí. Bom, para quem pergunta, para quem já pensou, tem cota, professor Enem não tem mais essa opção? Saiu, então sempre tem que olhar, assim, porque ele saiu, voltou, vamos até confirmar aqui se saiu alguma notícia. Antes você conseguia tirar o ensino médio pelo Enem, e depois saiu, só conseguia pelo Enseja, e não sei se agora vão voltar. Deixa eu colocar aqui, Enem, ensino médio, certificado. Vamos ver se vai voltar. Pô, Lula, faz o L agora. Vamos ver se o Lula voltou com isso ou tirou. Tá, a partir de 2025 o Enem... Ah, voltou. Então, desde o ano passado, voltou a ser utilizado como certificado de conclusão do ensino médio. Então, boa, voltou. Para obter o documento é necessário mais de 18 anos completo na primeira prova, então, mesmo que você tenha 17, mas no dia da prova lá, você tem que ter 18 completo, beleza? Você tem que tirar 450 prova nas 4 áreas e 500 pontos na redação. Ok, é possível, sim, é possível. No Enem, USP tem cota escola pública e baixa renda. No Enem USP tem esse vínculo, que eu acho que seria interessante ter também na FUVEST. Então lá é pública ligada à questão de renda. Vamos voltando aqui. Enem, então, tiramos já essa dúvida. Então você consegue o certificado do ensino médio pelo Enem agora de novo. Mas é sempre bom olhar, né? Porque os governos anteriores tiraram, aí o Lula agora voltou, né? Grande Lula, timoneiro aí, mas que fez com que as universidades particulares ganhassem uma grana danada aí também. Então, dá com a mão para o pobre, mas também para o mercado. Mas vamos lá. Benefícios aqui, beleza. Vamos voltar aqui para a FUVEST. Carreira. Guia de inclusão, beleza, resolução, quais são as regras do vestibular. Vamos dar uma olhada nisso, que é interessante para a gente ver o mínimo agora, como ficou. Aqui onde fica todas as regras. Geralmente, assim que sai no Diário Oficial, eu já baixo isso daí para dar uma olhada, para ver se mudou alguma coisa. Bom, o concurso vestibular tem por objetivo seleção de candidatos, 8.147 vagas, então muitas vagas aí, muitas vagas. Galera que tá com medo, vem a galera do Nordeste, mas tem muita vaga aí, meu querido, tem muita vaga. Aí fora os treineiros, né, beleza, a galera aí que tá no segundo ano, que vai fazer como treineiro. Agora, o componente, né, que cai na prova tá aqui, é o que cai no ensino médio, é como o Enem, a diferença é o jeito que o Enem funciona, mas agora vem artes, vem educação física, vem filosofia, vem sociologia, que não tinha, quer dizer, tinha, mas não era assim no edital, falando, vai cair, agora tem, o que vai cair. A galera fica muito preocupada com a educação física, vai entrar alguém lá, pedir para eu levantar uns pesos e tal, eu não consigo nem levantar a colher direito, é o único levantamento de peso que eu faço é de colher todo dia. Não vai cair isso, cara. O que cai é, assim como as questões do Enem. Não sei se você lembra, nunca fiz Enem, aí você tem que ver as questões, mas cai algumas questões assim sobre Olimpíadas, sobre participação das mulheres nos Jogos. Isso é prática corporal, então cai esse assunto assim, não precisa se preocupar, tá, em começar a fazer exercício agora. Pode ficar tranquilo, tá? Bom, as inscrições, beleza, tá aqui, como é que funcionam as inscrições, de quando a quando. Para quem vai ter que pagar, vai pagar uns 280, essa micharia aí, 228 reais, eu tô aumentando aí, eu tô botando aqui a minha taxa. 228 reais, para quem não conseguiu isenção. Esse ano, FUVEST, assim, foi uma maravilha, porque quem é de escola de cursinho, só que infelizmente os cursinhos da USP, né, que funcionam dentro da USP, conseguiram isenção. E é importante falar que é cursinhos que funcionam, cursinho popular, lá, gratuito, baixa renda e tal, coisa do tipo, que funcionam na USP e pegaram essa isenção. E aí eu me corrigi porque eu falei cursinho da USP. Não tem cursinho da USP, funcionando pela USP, pago, bancado. E aqui eu falo isso como crítica mesmo, porque a Universidade de São Paulo poderia ter ou ajudar mais os cursinhos que funcionam dentro de lá. Por exemplo, acesso ao bandejão, podia baratear aí, dar acesso, mesmo que não fosse a R$2, 5, R$10 como funcionário. R$10 já ajudava, pelo menos, para ter o almoço ali, o acesso.
Mas o bandejão, infelizmente, não dá nem para os alunos mais, a fila está enorme, estão terceirizando tudo. Ou então bolsa, né? Como tem o programa agora do governo federal. Na universidade no Pará, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, eu fui bolsista lá de cursinho, que a universidade pagava 12 bolsistas, dava ajuda, a gente, quando precisava imprimir simulado, era por conta da universidade, tinha uma cota que a universidade passava para a gente, e ela usava esses dados aí para tentar ajudar a galera daquela região a entrar dentro da universidade. Então, a USP também poderia muito bem ter essa forma de ajuda, mas pelo menos agora a FUVEST abriu esse espaço aí para cursinhos que funcionam dentro ali de São Paulo, dentro do campus, né, da USP. Tudo bem? Vamos aqui. Bom, CPF e tudo mais, tem um tempo aí para fazer a inscrição e eu vou falar sobre isso, o que, que você tem que fazer, o que, que você tem que pensar. Todo mundo aqui ainda está comigo? Ok? Está interessante? Deu para entender? As provas, vamos lá. Prova. Para todas as carreiras, a primeira fase será constituída pela prova de conhecimento que vai de 1 a 80 questões. Então, o que eu faço aqui, principalmente, é conheça seu inimigo, conheça o caminho que você está trilhando, conheça o que você vai enfrentar. Eu, por exemplo, quando eu entrei na Federal lá do Pará, o UFPA, o que me deu grande vantagem foi que eu tive professores que me ajudaram a entender como funciona a prova, como me escrever e tal, porque eu sei que tem pessoas que eram muito mais capacitadas na minha escola, assim, tiravam boas notas. O problema era a falta de informação. Eu acho que quanto mais você conhece a prova, quanto mais você conhece as fases, olha a nota de corte, média, não para ficar bitolado assim, meu Deus do céu, será que vai aumentar? Será que vai diminuir? Não, para você saber como funciona. Você vai mais com segurança, assim, de, não, vou fazer essa escolha, vou se inscrever nisso aqui. Tem gente que fala assim, não, sei lá, eu quero medicina. Ah, já fez alguma prova antes? Não. Sabe qual é a nota de corte? Não. Já fez alguma prova para ver como é que está o teu desempenho? Não. Entra lá, escreve, 200 e poucos reais, medicina, vai fazer a prova, e aí descobre que tem uma segunda fase, que tinha que tirar tantos na primeira, vou fazer, mas não gosto lá de biologia. Porra, aí tá complicado. 80 questões, cada questão valerá um ponto, portanto, aí o total de pontos aí será 80. Os candidatos que obtiverem menos de 30% da prova da primeira fase serão eliminados. 30%. Quanto é 30% de 80? Alguém sabe? Vamos aqui. Ó, 30%. Vamos fazer rapidamente aqui. Ó. 80 questões. Beleza. E você quer 30%. De cabeça é fácil fazer isso aqui, porque você vai pensar assim, bom, eu quero 30%. E aqui eu tenho 80%. Aí você se pergunta, por exemplo, quanto é 10%, que é muito mais fácil de fazer, que é você só cortar o zero. 10% é 8. Aqui eu quero 10%, 10% e 10%. Então eu quero 3 vezes 8. Eu não sei quanto é 3 vezes 8. Tá, 8, 8, 16, aí você faz na mão. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vá lá. Então, tem que fazer o mínimo de 24 questões. Antes era 27. Bom, eu poderia ser só falado que era 24, sim. Mas isso aqui é interessante, assim, para você fazer conta, assim, sei lá, você tem 120 aqui. E você quer 30%, por exemplo. Porra, é 12 vezes 3. Você descobre quanto é 10% e chega a ter o resultado. Então, isso é interessante porque você pode quebrar, 1%. Eu sempre faço isso assim, nesses números assim, de porcentagem, eu sempre raciocínio, bom, quanto é 10%? 10% é mais fácil eu trabalhar. Quanto é 1%? 1% também. Então, aí eu vou trabalhando acima desses números como eu fiz aqui. Bom, 30% de 80, quanto é 10%? É 8. Para chegar em 30, eu tenho que multiplicar por 3. Porque, pelo menos na minha cabeça, funciona mais fácil de fazer assim de cabeça. Mas na mão, às vezes, você tem outro jeito. Vamos voltando aqui. Então, você tem que fazer no mínimo 24. Bom, para passar para a segunda fase, tem que fazer o mínimo 24? Depende. Alguns cursos vão ser 24, mas nem todos, a maioria não. Você tem que fazer mais de 24 pontos. No ano passado foi 27, e aqui eu já entro num ponto que eu queria chegar com vocês. Ano passado,
o mínimo era 27. E aí era de 90 questões. 90 questões. Agora é 24 de 80 questões. De 80 questões. Eu quero entrar nisso porque eu vou falar agora sobre notas de corte. Como funciona isso. Então você está lá bonitinho para a primeira fase, beleza, vai fazer uma prova lá. E aí você sabe que nem todo mundo vai para uma segunda fase. Quem vai para a segunda fase? E aqui já te diz quem vai para a segunda fase. Artigo 12 aqui. Serão convocados para a segunda fase os candidatos mais bem classificados em número correspondente a 4 vezes o número de vagas em cada carreira. Então não é no curso, é em cada carreira. Então você tem que olhar a quantidade de vagas na carreira e modalidade de concorrência, levando-se em conta também o interesse em concorrer em vaga destinada à política de ações afirmativa. Em nenhuma hipótese, havendo candidatos habilitados em número suficiente, será convocado no número inferior a 10 candidatos por carreira e modalidade de concorrência. Isso aqui é impossível de acontecer. Isso aqui não acontece nunca. Assim. O que está dizendo aqui é o seguinte, vamos supor que um curso menos, sei lá, tiraram 24 ali, que assim, se você tira menos de 24, você já está eliminado, sem choro e tal, mas aqui está dizendo, bom, tem que chamar pelo menos 10, entendeu? Não, sempre vão chamar mais, assim, para a segunda fase. Isso aqui não tem como acontecer. E aqui ele vai te dizer como é a segunda. A primeira fase você sabe, a segunda fase vai ser uma prova de português e redação, a segunda, e aí vai depender do seu. Vamos entrar lá para descobrir onde está isso, tá? Eu vou duplicar isso aqui. Estou abrindo aqui outra aba. Aqui, vamos olhar para a segunda fase. Guia, acho que está no guia de carreira, guia de prova, guia de carreira, PDF aqui, o guia de carreira. A galera que participou do concurso. Alguém que tentou participar desse concurso da FUVEST, de mandar, mande sua capa? Legal, eu pensei, mas acabei não fazer na mão e tal. Aí eu não. Tá aqui. Nesse guia de carreira, tem os cursos. Mandavam, assim, mandavam de palitinho mesmo, só para quem pegar lá, olhar e falar, porra, o cara teve coragem de mandar esse desenho de palito aqui pra gente. Pior desenho da sua vida, assim, só pra, sei lá, pra dar um sorriso, né, pra uma pessoa às vezes precisa de sorriso. Aqui tem os cursos. Ciências biológicas exatas, ciências humanas. Aí você vai ver aqui pelo YouTube, em algum lugar assim, a FUVEST vai mudar tudo, veja que vai mudar e tal, vai ser de... Cara, foda-se. Olha a prova desse ano, desculpa aí o xingamento. Olha a prova desse ano e foca nisso. Ah, não, porque o ano vai ser... Não importa. Olha para esse ano. Vai ter algumas mudanças, mas as mudanças vão ser aos poucos, como já está mudando, mas vai ser aos pouquinhos, tá? Vamos lá. Informação geral, ciências biológicas. Aqui tem um curso. É nesse guia de carreira que você descobre qual é a bendita da sua segunda fase. Por exemplo, o cara que vai fazer biotecnologia, a carreira de biotecnologia, tem só um curso. Aqui o período é integral, é na EASH, lá na USP Leste, São Paulo, Zona Leste, ampla concorrência 26, escola pública 11, PPI 6. E era aqui onde eu estava falando para vocês que muita gente olha, porra, PPI 6 não, vou para ampla. Não, cara, você concorre na ampla, acho que todo mundo aqui entendeu, e aí não deu certo, você vai para a escola pública, PPI. Na inscrição você coloca PPI que você vai estar concorrendo para tudo, tá? Tá bom? Duração 8 semestres. E aí sua segunda fase vai ser biologia, matemática, química. Então, você vai ter a primeira fase ali com todo mundo, aí você vai ter a sua segunda fase, que vai ter português, ali literatura e a redação. Aí, o segundo dia, você vai ter 12 questões sempre. Quais serão essas 12? No caso do cara aqui de biotecnologia, as 12 questões dele vão ser 4 de biologia, 4 de matemática e 4 de química. É isso, essa é a sua segunda fase. Aí minha recomendação, já fica aqui minha recomendação. Essa reunião era para fazer essas várias recomendações. Vamos aqui. A pessoa de biotecnologia, por exemplo, vamos pegar esse caso, ela vai ter o quê? Matemática, biologia e química. Biologia e química.
4 questões dissertativas de cada. Escrever. Você acha as provas passadas no site da FUVEST. Aí ela fala assim, Roger, eu vou fazer esse curso, mas eu sou uma anta em biologia, uma anta em química. Minha recomendação é pense com cautela em fazer esse curso. Porque, cara, você vai enfrentar aqui, isso aqui vai valer 100 pontos, né? 100 pontos, 100% aqui você não entendeu a pontuação? Aqui, vamos aqui. Primeira fase, aqui. Vamos, é 80, tá? Mas vamos aqui, 100%. Segunda fase, 1 dia, 2 dias. Sei que a minha letrinha tá ruim, mas você dá para entender, né? 1 dia, 2 dias. Português, mais redação. Mais redação. 50 pontos aqui, 50 pontos aqui, que vai dar 100, né? Beleza. Segundo dia, 4 questões, né? 12 questões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui vai valer 100 também. Você não pode zerar esse dia. Pode zerar alguma disciplina? Pode. Você não pode zerar o dia. Vamos ter certeza ali no edital? Aqui você não pode zerar nem a redação, nem esse dia aqui, nem o primeiro dia. Mas assim, se você zera o primeiro dia, é porque você zerou a redação, tá? Provavelmente, se você zerou tudo aqui. Então você não pode zerar ele. Mas também você não pode zerar a redação. Não pode tirar o máximo aqui, zerou a redação, também tá fora. Beleza? E aí minha questão é o seguinte, cara, se você é ruim em biologia, péssimo, né? Não é ruim, é péssimo. Em biologia e química, você só vai conseguir tirar nota de matemática. Poxa, eu não faria isso. Eu sempre iria para um curso que pelo menos a metade lá eu domino. Pelo menos a metade. Se você dominasse biologia, beleza. Aí você iria. Mas não dominar a metade é muito arriscado, assim. Você vai entender por quê. Porque faz diferença aqui as notas que você tira, tá, meu amigo? Tá? Faz a diferença das notas aqui. Vamos aqui. Só para ter certezas aqui, ó. Cada uma das duas provas valerá 100 pontos. Na prova do primeiro dia, redação valerá 50, e aqui a outra prova valerá 50. Totalizando, 100. Tá. Será eliminado do vestibular da FUVEST. Quem vai ser eliminado? Espero que ninguém tenha falado eu aí, entendeu? Eu. Quem zerar a redação, quem zerar português, ou a prova de componente do segundo dia. Então, isso é interessante, assim, se você tem lá matemática, biologia e química, você pode, por exemplo, zerar química. Pô, zerou. Tudo bem, você não pode zerar a prova por completo. Mas eu recomendo, nunca deixe nada em branco. Tente fazer o máximo, né? Tenta fazer o máximo, tirar ali qualquer leitinho de pedra para tentar tirar pelo menos um ponto, assim, de cada. Você não pode zerar. Então, é um problema se você não domina pelo menos a metade ali da segunda fase. E eu vou provar aqui matematicamente por quê. Vamos lá. E aí, para a galera que vai fazer artes visuais, artes cênicas, vai ter também uma prova de competências específicas, que vai valer 100 pontos. Então, por isso que o cálculo deles é diferente, vai ter mais 100 pontos ali. Beleza, o resultado vestibular, ok. O resultado a nota final é cadê? A nota da primeira fase convertida em 100. Então, ali faz uma regra de 3, 80 por 100, a coisa assim. Aí cada questão vai valer 1 ponto alguma coisa. Não é uma preocupação para você, mas sabe que vale 100 pontos. As duas notas, aí 100, 100, entendeu? Quando for o caso da prova de competência específica. Eu vou voltar aqui, porque quando eu falo em número, tem gente que se perde. Então, é 100, aqui, dá para ver, né? Primeira fase, 100, 100, mais 100, 100. Beleza? Pega isso tudo, divide por 3. É o que tá. Vocês não estavam vendo aqui. Aqui, pronto. 100, primeira fase. Segunda fase, divide por 3. Tudo bem? Tudo bem. Aqui. Bom, quando não houver prova de competência específica. Quando tem prova de competência específica, você tem que colocar ela aqui. A nota final da carreira, pô, a FUVEST é uma que loucura. Será convertida numa escala de 1000.
Isso aqui é loucura, assim, mas eu entendo que é para não dar empate. Então, vamos supor que alguém tirou o máximo aqui, o máximo, o máximo, o máximo. Então, 100 mais 100 mais 100, 300 dividido por 3, então a pessoa aqui ficou com essa nota 100, ela acertou tudo, e aí você vai converter isso aqui para 1000, para ficar numa escala de 1000 pontos, beleza. Alguém comentou aqui no chat, pelo que eu sei, colocar a fórmula da conta na dissertativa matemática conta com 20% das questões. Talvez sim, talvez não. Não deixe em branco. Tenta fazer ali, eu acho que às vezes ali o corretor, o cara que tá olhando, pode te dar uns. Pô, o cara ia acertando aqui, mas no final ele errou, então você consegue tirar uns pontinhos ali, tá? E aí, voltando, né? Aí tem como desempate aqui no edital, beleza, lista de espera, como funciona, responsabilidade, tudo bem. Aí vem o Enem USP, como é que você vai ser distribuído essas notas, beleza, mas o grosso aqui da coisa você sabe. Então, voltando para as carreiras, se alguém quiser que eu olhe uma carreira específica, é só falar, voltando para as carreiras, acontece o seguinte na USP, que é legal e é ruim ao mesmo tempo. Então, o cara que escolhe a carreira de biotecnologia, faz a inscrição dele, ele vai fazer só para o curso de biotecnologia. A segunda fase dele vai ser biologia, matemática e química. 4 de cada, assim vai ser 12. E se for só para história e geografia? 6 de história, 6 de geografia. E se for 4 disciplinas? 3 de cada. É só fazer a conta, amigo. Eu não consigo. Porra, aí tá complicado a tua vida. Mas, por exemplo, quem se inscreve para a carreira de ciências biológicas pode tentar ciências biológicas, Ribeirão Preto, ciências biológicas, São Paulo, ciências biológicas, aqui Noturno, ciências biológicas, Exalc. Então ele consegue concorrer aqui para 4 opções. 4 opções, isso é legal. Só que tem carreira, ciências biomédicas, tem uns aqui que são mais, que são em outros campos. Vamos olhar aqui, deixa eu ver se alguém manda qualquer coisa. Farmácia. A farmácia, a pessoa pode tentar tanto Ribeirão Preto, quanto Butantã, Noturno ou Integral. Então é legal essas carreiras aqui, que acaba você tendo 3 oportunidades, 4, 2, só que geralmente assim, é no interior e aqui, ou Integral e Noturno. Funciona mais ou menos assim. Engenharia, por exemplo, se a gente olhar o de engenharia aqui da Poli, então às vezes dessa enganada aí. Só porque alguém me perguntou lá de medicina, no cursinho, medicina, aqui, vocês estão vendo medicina, né? Medicina, você concorre Bauru, Ribeirão Preto e São Paulo aqui. A segunda fase, biologia, física, geografia e química. Então, eu sou ruim em física, em que, pô, é complicado, eu não iria aí tentar. A quantidade de vagas, deixa eu olhar se é isso aqui, a quantidade total por carreira. E aí eu já explico uma outra coisa aqui. Deixa eu pegar um número aqui mais fechadinho. Sobre os turnos aqui, que alguém me perguntou. Integral, aqui, ó. Manhã, tarde, é integral. Ou aí de segunda a sexta à noite. Mas dificilmente você vai ter curso aqui para quem vai para o integral de manhã, tarde e noite. Dificilmente, dificilmente. Às vezes você vai ter assim, na segunda vai ser manhã, e talvez à tarde. Na terça vai ser só à tarde. Dificilmente você vai estar lá, talvez a exceção assim seja a medicina, mas de resto, integral não significa necessariamente que você vai lá de segunda a sexta, de manhã e à tarde, tá bom? Não fique preocupado com isso, não. Vamos olhar aqui, por exemplo. Esse curso aqui está bem redondinho. Fonoaudiologia. Eu preciso ir em um, eu acho. Fono. Carreira, fono. Você vai para qual outros cursos? Pode esses 3 aqui, que é Bauru, Ribeirão Preto e aqui em São Paulo. A quantidade de vagas, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Aqui, 21, beleza. Deixa eu ver se isso aqui... Esqueci o que tinha aqui em cima. 8 a 10. São semestres, duração. Se eu pego, por exemplo, aqui, acho que esse aqui está redondinho, Ribeirão Preto, quantos vão ser chamados para a segunda fase? 4 vezes esse número. 4 vezes esse número. 4 vezes esse número. 8, 8, 16. Então, mas nunca são chamados 16. Se seu curso aqui vai dizer que tem 10 vagas, eles vão chamar para a segunda fase quantos? Fala aí, dentro de você. Quantos? Quantos? Vão chamar 40 para a segunda fase. Geralmente chama mais de 40. Por quê? Porque as pessoas que ficarem ali no número 40 empatada, todo mundo vai. Então, se ali
2, 10, 15, 20 pessoas estavam empatadas em 40, elas vão para a segunda fase. Então, 4 vezes o número de vagas vão para a segunda fase. É o jeito de você saber quantas pessoas vão para a segunda fase. E aí você vai ter a nota de corte, né? Então, acho que já deu para entender aqui, né? Você tem carreira, você tem seu curso, você tem aqui o que cai na segunda fase. Tudo bem? Alguém quer que eu olhe algum curso específico ou todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu. Algumas pessoas às vezes me perguntam, bacharelado, licenciatura, é graduação, é graduação. A diferença é que licenciatura é licenciado para dar aula, bacharelado, você vai ser formado, sei lá, você pode fazer pesquisa, pode trabalhar na área, se for, por exemplo, sei lá, direito, você ainda, para trabalhar como advogado, você ainda tem que fazer uma prova. Tem tecnólogo também, tecnólogo é nível superior, tecnólogo, menos tempo, já voltado meio que para o mercado de trabalho, costuma ser 2, 3 anos tecnólogo. Não confundir com curso técnico é ensino médio, tecnólogo é superior, concurso técnico. Para concurso público, por exemplo, você pode ir com tecnólogo, que é nível superior. Beleza, CB aqui você vê todos os seus cursos, descobre qual é a sua segunda fase. Vamos agora então, tem tecnólogo na USP? Olha, eu acho que não. Não, eu acho que não tem tecnólogo. Deixa eu ver aqui, sistema, senão estaria aqui também. Sistema da informação é bacharelado. Não. Às vezes, sistema é tecnólogo aqui, mas aqui é bacharelado, tudo é bacharelado. Ó, computação aqui, computação o cara pode tentar. Ciência da computação, Ribeirão Preto, IME, São Carlos e IASH aqui, então tem várias oportunidades. Alguns cursos, assim, a nota de corte não é tão alta, porque às vezes chama muita gente aqui para a segunda fase. Acho que as engenharias, aqui ó, opa, engenharia, deram uma separada. Deixa eu ver aqui. Deram uma separada. Acho que ano passado já separaram. Deixa eu ver aqui. Lorena, não, 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 tá aqui. Tá aqui. Achei. Engenharias da Poli. Em engenharias da Poli, você se inscreve para essa carreira, engenharias, a carreira 311, e aí você pode concorrer para engenharia de Minas, civil, produção, você vai escolher uma delas aqui para. Então você tem mais oportunidade de escolha aqui. Mais oportunidade de escolha. Física, matemática e química. Beleza. Vamos voltando aqui. Todo mundo ok? Todo mundo ainda comigo? Explorando aqui como é que funciona. Ok. Qualquer dúvida que você tiver, joga aí no chat. Joga aí no chat que eu respondo, tá? Chat do Google Meet. Às vezes eu falo, joga no chat, aí a pessoa que está assistindo depois pelo YouTube, joga lá. Nem sempre eu vou conseguir responder, mas pode deixar o comentário. Esse último que eu entrei, tá? Eu vou mostrar aqui. É sempre bom saber onde é que fica. É o guia de carreira. Aqui, se você jogar no Google também, guia de carreira, o FUVEST 2027, FUVEST 2020, a FUVEST coloca o ano que você vai entrar. Aí já profetiza na tua vida, o ano que você vai entrar, tá? Então, às vezes é meio confuso, eu me confundi um pouco com isso assim. FUVEST 2026, foi do ano passado que você entra nesse ano, 27, você vai entrar no próximo. E aí você entra aqui e procura aqui em documentos, guia de carreira. Guia de carreira. Guia de carreira, você vai ver o curso, o que é, quantas vagas são, aí você sabe que vai para a segunda fase 4 vezes o número de vagas, e aí você consegue saber qual é a sua segunda fase. Logo que você vai fazer inscrição na FUVEST, aparece ali o documento também. Guia de prova, como é a prova aqui, explica mais um pouco. Beleza. Vamos para cá. O que eu ia falar? Era a segunda fase, ok. Vamos pensar agora no corte na lista de espera, né? Coisa do tipo. Então, você tem aqui um curso que vai ter uma vaga. Uma vaga. E aqui várias pessoas se inscreveram. Eu vou fazer vários aqui, mais de um. Mais de um. Mais de um para você entender. Isso aqui são pessoas, tá? Isso aqui é uma fila, uma fila. O nosso curso aqui inventado tem uma vaga, uma vaga, uma vaga, uma vaga. Chama então para a segunda fase 4 vezes o número, 4 pessoas. E ninguém empatou aqui. Essa pessoa aqui fez 70.
Essa pessoa, e eu já vou colocar em ordem, tá? Não, senão vai ficar bagunçado. Esse daqui fez 65, esse aqui 64. Pô, curso alto da nota de corte aí. Esse aqui fez 60. Esse aqui fez 60 também. Beleza. Esse aqui fez 50. Esse aqui fez 12. Esse fez 12. Esse aqui fez 59. Beleza. Quem vai para a segunda fase? 4 vezes o número. Vai esse, esse garoto, e esse também aqui, porque estava empatado, né? Então essas 5 pessoas aqui vão lá fazer a segunda. Esse aqui já era. Ah, 59, pô, essa pessoa aqui vai ficar triste. Essa daqui vai ficar, caramba, um ponto eu teria passado, que tristeza, mas acontece. Esse aqui com 12, nem que não tivesse ninguém. Podia ter ninguém, todo mundo faltado, morrido. O ônibus que ia fazer aqui, capotado e matado todo mundo. Essa pessoa aqui não passava. Por quê? Porque ela tem o mínimo. Ela tinha que ter feito agora pelo menos 24. Entendeu? Ela não fez o mínimo. Entendeu? Então essa daqui estaria fora de qualquer jeito. Deu para entender, né, como funciona? Para chamar, que vamos aqui para a borrachinha, deixa eu ver como funciona. Beleza, borracha, borracha, vamos a esses exemplos aqui. Beleza. Vamos apagar, 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 apagar. Beleza, aqui. Vamos lá, esse curso, como tem só uma vaga, vai chamar o primeiro. Vamos esquecer das cotas aqui por enquanto, tá? Vamos esquecer das cotas. Não precisa pensar em cota aqui, não, agora não. Vamos supor que só tinha uma e fosse ampla. Essa pessoa aqui foi chamada. Beleza. Só que, primeira chamada, saiu o nome dela lá, Joãozinho, 70, beleza. Foi chamada. Ela não foi, sei lá, escolheu, não quero ir não e tal, eu só fiz de brincadeira, só tava de zoação, vai ser chamado próximo. Vai ser chamado próximo. Não foi, vai ser chamado próximo. Isso é a lista de espera. O corte aqui desse curso, por exemplo, para ir para a segunda fase, aqui já entra em outra, seria 60. 60 é a nota de corte para ir para a segunda fase desse curso fictício aqui que a gente criou, 60. Porque essa é a última nota. E quando a gente fala nota de corte, é isso. A nota do último colocado que foi para a segunda fase. A mesma coisa dos aprovados, assim, quem foi aprovado. A nota de corte do aprovado aqui, desse ano, seria 70, que seria esse cara aqui de... Aí pensando que ele fez a segunda fase e saiu bem, tá? Ele não teria 70, ele teria aqui, sei lá, 200, 300, sei lá. Mas vamos supor que ele também ficou em primeiro lugar. Então a nota de corte, a gente vê qual era a nota de corte dele. Eu vou mostrar para vocês. Roger, a criação da nota de corte para entrada no curso funciona como Enem, que pega a média de acertos no geral, algo assim? Sim. Não, pera. Para a primeira fase, a nota de corte vai ser seus acertos ali da primeira fase. Então, nesse nosso exemplo aqui, a nota de corte seria esses 60 aqui. Para a última, né, a fase final, aí faria esse cálculo aqui que a FUVEST faz, né? Pegaria a nota da primeira, a nota da segunda, do segundo dia, né? O primeiro dia, o segundo dia, da segunda fase, e aí faria a conta, geraria a média, aí ele joga lá na base 1000, e aí pronto, essa é a última nota. Vamos ver como funciona? Agora vamos para a prática. Vamos para a prática. E aí, para a prática, a gente tem isso aqui. Essa guia. Os dados aqui são de 2025. Eu vou dar uma atualizada nisso aqui. Talvez eu coloque aqui os pontos finais. Vocês vão ver que os pontos finais é diferente, mas a gente volta para explicar. Como funciona? Vamos aqui, primeira fase. Vamos escolher um curso. Falem um curso aleatório aí. Um curso aleatório aí no que vamos procurar ele. Geologia. Acho que geociência, né? O que eu vou fazer? Eu vou passar isso aqui para vocês. Quem não está no grupo lá do Sabadão, tá vendo a gravação ou alguma coisa, você pode entrar no grupo do Sabadão. Eu vou mandar aqui no chat do Google Meet, mas depois eu vou mandar lá no grupo do Sabadão. Isso aqui, nota FUVEST. Depois você acessa, eu vou mandar lá. Aqui funciona assim, a primeira fase, você vai colocar a quantidade de acertos aqui. Já está para 80? Não tá para 80, pessoal. Não tem como eu colocar isso aqui, porque a gente não sabe como é que vai sair. E aí eu já respondo uma dúvida de uma galera aí. Vamos supor que a nota de corte aqui de um curso é 35. 2000.
Na FUVEST 2026. Na FUVEST 2025, né? A nota foi 34. Beleza. Na FUVEST 2024, a nota foi 36. Aí você pergunta assim, Roger, 2027, qual vai ser a nota de corte? E pensando que agora só 80 questão, vou te falar qual é. Não sei. Não dá para saber. Não dá. Ah, mas é porque, será que vai aumentar, vai diminuir? Faço ideia, assim, esse é o problema da indução, assim, não tem como saber, assim, isso aqui é só para ter uma base, assim, de você olhar para você, ah, agora vai cair ou vai aumentar? Não sei, não tem como saber, assim. Em tese, talvez mantenha, sei lá, algo próximo disso e tal, mas não, quem falar assim, ah, vai subir agora porque é menos. Então, quem acerta, por exemplo, tem gente que acha que é assim, ó, antes era 90, quem acerta a metade, acerta quanto? Quem acerta 50% acerta 45%. Agora é 80%, então a metade seria 40%. Não dá para saber, assim, se isso vai ser, se dá para fazer uma regra de 3 esse, por aí, não, não dá. O que, que você baseia? Vê o passado, assim, para ter uma noção, mas, se vai subir ou vai descer, meu amigo, aí é algo que você não vai descobrir. Beleza, vamos trabalhar com os dados do passado, assim, porque a gente não tem como trabalhar com dados do futuro. Você vai entrar aqui e vai olhar aqui, ó, número de acerto. Você vai colocar seu número de acerto, por exemplo, 25. Não, porque você já estaria fora. Aqui, no caso, seria 27, e agora nesse ano 24. Mas você vai se basear com a prova de 1 a 90, tá? Faça essa base assim. O ideal, antes de colocar sua nota aqui, acho que a primeira coisa é ver qual era a nota de corte. Ver qual era a nota de corte. Vamos entrar nesse link de 2025. Depois eu vou atualizar aqui essa aplicação para o link de 2026. Vamos entrar aqui, 2026. Beleza, compartilhar essa guia. Aí vai abrir um PDF assim. Ou você joga no Google, FUVEST 2026, nota de corte, tal curso. FUVEST 2024, nota de corte, tal curso. É assim que você descobre. Mas é eu que estou entrando aqui no PDF. Vamos olhar aqui, geologia. Ó, aqui, para quem está perdido aí, ó, vou abrir, dar um zoom aqui, para melhorar para vocês. Ok, melhorou? Melhorou. Geologia. Ah, cadê? Aqui. Geologia. Ampla concorrência. Aqui. Escola pública e PPI. Vamos olhar aqui a notinha. Estão conseguindo ver essa tabela? Então, né? Agora está melhor. Geologia aqui. Aí você vai procurar aqui, ó, ampla concorrência. Para entrar pela ampla era 48 a nota de corte. Então você tinha que fazer pelo menos 48 questões. O candidato de escola pública, você tinha que fazer pelo menos 27. PPI, 27 também. 27 também. 27. Aqui é o máximo. Teve um cara que fez 77, 73, mas essa daqui é a nota. Então, essas são as notas de custo daquele ano. Vai repetir isso? Não dá para saber. Mas é um parâmetro para você saber, bom, ano passado, será que eu estaria perto, se eu estaria longe? Se você aqui quer geologia e vai ampla concorrência, e sua nota, você fez em casa, baixou a prova, fez 1 a 90 questões, você fez 30, cara, nessa altura do campeonato, talvez aqui olhar um outro curso. Talvez olhar um outro curso aqui. Ah, mas se vier... Olha para o passado, assim, vê... Pô, eu estou um pouco longe. Isso aqui pode, sei lá, baixar para 40, pode subir para 55, mas cair para 30? Ah, aconteceu alguma coisa. Você contratou um pistoleiro para matar uma galera. Porque, assim, uma variação tão grande, eu acho que dificilmente isso vai acontecer. E aqui, escola pública 27, 27. E aí tem uma galera que faz assim, ó. Pô, é 48, então eu vou focar em 48. Meu amigo, não vai pela nota de corte. E a gente volta para a nossa outra aplicaçãozinha. Então a gente viu aqui, 48. Vamos supor que eu tenho feito 48. Beleza. Então eu vou colocar meus acertos aqui, mas lembrando de olhar a nota de corte, ver se eu estou acima do corte ou igual.
acertei 48. E aí a próxima etapa é ver qual foi o ponto final. É isso que alguém aqui no chat, a Giovana, não sei qual da Giovana é, não, a Giovana, que eu acho que é a Gi, e você é a outra Giovana. Tá certo. Como é que você vai ver os pontos finais? Que ela está perguntando lá sobre a média. A gente vai olhar agora nesse PDF. Pontos finais. Você vai clicar aqui, nesse PDF, e vai procurar qual era o ponto final. A gente vai olhar geologia. Só que aqui a gente vai ver por curso, né? Já não é por área. Lá, geologia. Geologia integral, GC, ampla concorrência. A gente está olhando para. Então, a nota final. Opa, desculpa, meus amigos, eu não estou compartilhando. Vamos de novo aqui. Você clicou lá em pontos finais, você vai abrir esse PDF aqui. E aí, no caso, a gente vai pesquisar geologia. Geologia está aqui, ó. Estão vendo? Geologia. 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 A nota final de ampla, depois que faz todos aqueles cálculos malucos lá, a nota final foi 544,63. Aí a gente volta lá. Aí você pode perguntar o seguinte, Roger, por que você não fez a porcaria dessa aplicação, um GPT e tudo aí, você não precisa programar do zero como você fazia antes? Já colocou aqui as notas aqui. É porque assim, às vezes você quer ver a de 2025, a de 2024, e outra coisa que aconteceu, eu vou tentar melhorar essa ferramenta, eu prometo, mas outra coisa que aconteceu é que às vezes o curso estava em uma carreira e depois ele saiu daquela carreira. Então, por exemplo, eu não sei aqui, mas eu vi que tem cursos, vamos inventar aqui, biologia. Biologia estava na carreira de biologia do interior, de Ribeirão Preto, de outros lugares. Aí no outro ano ela estava numa carreira sozinha, correndo sozinha, assim. Então, isso é um pouco complicado. Então, é melhor você acessar os PDFs e dar uma olhada. Qual era a nota de corte, qual era a nota final. E como eu falo muito, eu esqueci qual era a nota de corte, que era 544. Beleza. Aí você vai escrever a nota, o ponto final aqui, ó. 5463. E aí, automaticamente, então, para que serve essa ferramenta? Para ela te dizer a segunda fase. Então, o primeiro dia, se você pega e divide aqui por 2, na segunda fase, que vai valer 200, você tem que tirar pelo menos 110,6. O cara que passou, se ele tivesse passado na nota de corte, ele tinha que fazer pelo menos mais de 100 aqui na segunda fase. Então, nesse dia, ele teria que ter feito uns 55, outro dia uns 55, ou fazer 100 aqui e fazer uns 10 aqui. Ou fazer uns 10 aqui e fazer uns 100 aqui. Alguma coisa assim. Então, deu para entender o que você vai fazer aqui? O que serve o que faz essa aplicação? Aqui, você coloca a sua nota, quanto é que você acerta, mas olha a nota de corte antes, para você saber se não está abaixo, para você ter uma estimativa. E aqui você coloca quantos pontos finais que a pessoa tinha que passou, o mínimo. E aí você vai ter uma ideia como você tem que ir na sua segunda fase. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, tem curso aqui. Ó. Aqui eu acho que ainda é metade, beleza, você tem que fazer a metade. Mas, por exemplo, se um cara aqui, por alguma razão, essa nota de corte fosse 27, já aumentaria como é que ele deveria se sair na segunda fase. Então, você passar na nota de corte complica a sua segunda fase. É isso que eu queria mostrar. Então, se aqui você passa com 70, nossa, dá uma facilitada aqui. Dá uma facilitada aqui. Mostra outro curso aí. Fala em qualquer outro curso aleatório aí no chat. Você acha que tem uma porcentagem ideal para passar acima? Quanto mais acima. Não tem uma porcentagem ideal. Quanto mais acima. Por exemplo, vamos supor que um cara aqui tenha feito 90. Olha a tranquilidade que ele vai aqui, ó. Olha a tranquilidade, ó. Olha a tranquilidade. Ele tem que fazer 63 de 200. Pô, meu amigo, ele vai numa tranquilidade. Então, quanto mais você vai para aqui... A questão é, se você olhou para as notas de corte e você está, sei lá, 10 pontos abaixo, cara, em 3 meses não tem como pegar... Pega um outro curso, entra na USP, qualquer curso, qualquer curso. Ah, tem um curso lá na USP de carimbar papel, entra nesse curso de carimbar papel. Aí eu odeio carimbar papel, eu tenho medo de cortar meu dedo desde que eu assisti Crepúsculo no papel. Tenho medo de cortar... Não, entra para a USP, pega bandejão,
vê outra disciplina e às vezes você descobre o que você quer. Vamos ver aqui, alguém falou BCC, Bacharelado em Ciência da Computação. Vamos olhar aqui. Ó. Você poderia colocar seus acertos aqui, beleza, mas vamos olhar sempre antes a nota de corte. Bacharelado de Ciência da Computação. Computação, Física Computacional. Eu acho que a carreira de computação é essa daqui, não tenho certeza. Eu tinha que olhar lá o guia. Mas vamos supor que seja essa aqui. Vamos olhar. A gente olha ampla, cota. Vamos olhar aqui. Ó, a cota escola pública era 5. Ah, eu não estou compartilhando. O que vocês não falam? Tá aqui. Estão vendo agora, né? A tabela. Então, voltando aqui. Computação. Vamos olhar a computação. Vamos olhar aqui, escola pública, ampla concorrência. Vamos olhar ampla concorrência. Ó, ampla concorrência é 63. Caramba, teve um cara aqui que tirou 86. Porque essa outra tabela é a pessoa que tirou a maior nota. Meu amigo. Cacilda, 63, 86. Caramba. Eu acho que nem medicina alguém deve ter tirado essa nota. E o cara usou para computação. Porra, o GPT hoje. Tudo bem. Aí zerou a redação, não passou. Aí zerou. Vamos aqui, pega aqui 63. Então, essa foi a nota de corte da primeira fase de computação. 63 da carreira. E aí, volta aqui. Compartilhar. Vamos colocar 63, né? Vamos usar esse parâmetro. Mas aí aqui você colocava a nota que você fez no seu simuladinho em casa. E agora o que a gente tem que ver? Os pontos finais. Vamos olhar os pontos finais. Vamos olhar os pontos finais. Compartilhar. Opa, saiu aqui. Desculpa. Deixa eu pegar mais água. Só um momento. Cadê? Desculpa. Compartilhar. Compartilhar. Voltei aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? Bom, a gente viu a nota de corte da primeira fase, agora a gente tem que descobrir o quê? Os pontos finais. Vamos para os pontos finais. Vou abrir aqui a tela. Beleza. Deixa eu aumentar aqui. Pontos finais. Computação. Aí aqui já mostra por curso. Então lá mostrava o corte por carreira, que vai ser assim. Vamos escolher ciência da computação, Butantan, IME aqui, Instituto de Matemática e Estatística. Foi 776. Isso daqui é uma nota alta. 776. Voltamos lá para a nossa calculadora e jogamos aqui. Pô, desculpa o xingamento, mas carambola. Meu amigo. Carambola. Então é aquilo que eu falo assim. Todo mundo entendeu porque eu estou xingando, né? Porque a pessoa tem que fazer 80 de 100 e 80 de 100. Ou fechar aqui e dar uma aliviada aqui. 165 de 200, assim, 100 de 200 é ok, assim, quando começa a passar disso aí, do que vale a segunda fase, né, isso aqui começa a estar alto, você tem que sair muito bem na redação, muito bem na dissertativa. Não sou bom em uma dessa segunda fase, meu amigo, você tem que ser bom em todas. Tem um link da prova aqui de segunda fase. Disciplinas, eu nem lembrei que eu tinha colocado isso. Então é isso assim. E aí volta naquilo que eu queria falar para vocês, o seguinte, o cara, no nosso exemplozinho lá, o cara fez 59 e o corte foi 60. E ele vai ficar choroso, meu Deus do céu, eu sou a pior pessoa do mundo e tal, se eu tivesse feito uma, se eu tivesse chutado aquela. Aí começa a chorar, se arrepende. Mas percebe que muitas vezes ele passar dentro da nota de corte, fica muito difícil para ele uma segunda fase, fica muito difícil. Alguém perguntou aqui, 115 de 200. É ok, assim. Então, e aí, respondendo outra pergunta aqui que fizeram no chat aqui do Google Meet, né? Você acha que tem uma porcentagem ideal para passar? Foi o que eu falei. Quanto maior essa nota sua aqui, mais te alivia aqui. Mais te alivia aqui.
Mas outra coisa, um detalhe também que é interessante é o seguinte: isso aqui é da primeira chamada, tá? É da primeira chamada. Primeira chamada. Pode ser que na segunda chamada isso aqui tenha caído. Pode ser que tenha caído. Mas mesmo assim ainda é um alto. Porque o cara, por exemplo, lá que fez 85, ó, ele já vai aqui, ainda vai difícil, mas vai tranquilo. O cara que fechou a prova, vou botar aqui, fechou a prova, 90, ó, já vai um pouco mais tranquilo assim, pero no tanto, assim, vai ok. Então, eu acho que quando bate aqui 100 pontos, 110, 90, facilidade. Fica bem mais simples, fica bem mais ok de você entrar. Vamos olhar aqui. Deixa eu ver, alguém perguntou um outro curso aqui, Ciências Atuariais. Aí a gente. Vocês já entenderam como funciona a ferramenta, né? Vou mostrar só mais um aqui para a gente discutir. A gente vai para um outro tópico, beleza? Para um outro tópico. Todo mundo ainda está por aqui? Ok, ok. Deixa eu olhar aqui o Zap também, se alguém falou. Beleza, beleza. Que vocês já estão cansadinhos. Carol falou que está num casamento, mas que triste. Vamos ver ciências atuariais? Vamos, ciências atuariais. Então, a primeira coisa, olhar a nota de corte. Olhar a nota de corte. Beleza. Então, você vai fazer um simulado em casa, uma 90, e ver quanto você acerta. Para você ter uma ideia, assim, se você está longe ou está perto. Esse caso aqui é 2025, mas eu vou atualizar para 2026. Você vai abrir, beleza. Deixa eu aqui abrir outra tela. Vamos olhar aqui. Que é a carreira, atuariais, aqui. Ampla concorrência, escola pública ou PPI? O que, que a gente olha aqui? O que, que você queria? Vamos olhar. é, Vamos olhar. Escola pública. Aqui, 43. 43. Então, eu volto lá. 43. Aqui. Mas aqui você colocaria a nota sua, por exemplo. Ah, fiz o simulado, fiz 45. Beleza, vamos botar aqui. E aí a gente vai atrás do ponto final. Abre aqui. Beleza, vamos. Ponto final de atuariais. Aqui. É. Contábeis, atuariais, noturno. Escola pública, né, que a gente olhou, 518. A gente volta lá, 518. Aqui, ok, 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 ok. Galera de contabilidade. Aí próxima disso, ok, ok. 50, aí você olha a segunda fase, acho que a sua segunda fase é geografia, história e matemática. 4 de geografia, 4 de história e 4 de matemática. Ok, fazível, dá para ir. Mas aqui ainda é um pouco alto, tá? Assim, porque tem matemática lá do outro lado. Então isso aqui é o complicador. Ah, eu sou ruim, uma anta em matemática e geografia. Aí, se você aqui não é boa em duas aqui, você tem que se garantir muito na redação e se garantir muito em geografia aqui para subir sua nota, assim, por história, no caso. E aí, matemática, você fazer o mínimo ali, beleza? Deu para entender como funciona isso aqui? Aí você pesquisa as notas de 2016, de 26, pesquisa final de 26, pesquisa de 24 e dá uma ideia assim de quão próximo você precisa estar. Se vai cair, se vai subir, cara, não dá para saber disso. Isso aqui é imprevisível, mas não vai ter uma variação assim, eu acho que de muitos pontos assim. Então, vamos lá para a próxima etapa do show. Todo mundo ainda aqui? A gente está finalizando, tá, galera? Tem mais coisa aqui para a gente conversar. A gente entra nos pontos mais importantes. Outra aplicaçãozinha que eu fiz aqui, eu vou mandar para vocês. Vou mandar lá depois no grupo, lá no sabadão. Quem não está no sabadão, manda uma mensagem, assim, manda uma mensagem, eu te coloco lá. Eu não jogo os links, saio jogando nos grupos dos cursinhos, porque é meio chato. Nota de corte FUVEST. Vamos olhar aqui. Isso aqui serve para quê?
Você vai chegar aqui, você fez uma prova em casa, prova do ano passado, ou de 2024, de 2025, os 3 últimos anos. Pega uma prova dessa, faz. Eu não fiz isso, Roger. Cara, para tudo, garota, para tudo e vai fazer. Pega uma prova e vai fazer, ver como é que você tá. Beleza. Fez a prova? Quanto você acertou? Ah, eu acertei 30. Você vai abrir esse link e colocar 30. Simulado oficial conta, o oficial. Só que o oficial tá de 1 a 80. Então, mas aí você tenta fazer uma regra de 3, para tentar, ou então coloca mesmo essa. O legal de fazer o simulado é como é questão de 1 a 80, você vai com um corte mais baixo, assim, do tipo, eu fiz 30, aí você usa isso como parâmetro para ver as notas de corte. Eu acho que é o que, assim, não é um grande problema, não. E a diferença não vai ser tão grande no todo, não. E aí você chega aqui nessa aplicação, vocês estão vendo ela, né? Nota de corte? Então, todo mundo aqui, né? Você vai jogar aqui, por exemplo, eu fiz 35. Coloca aqui, 35. Eu sou ampla concorrência. Beleza, deixa a ampla concorrência aqui. Aí dá uma olhada. Ó, isso aqui facilita. Então, eu fiz esse negócio aqui para facilitar para vocês. Ó, não aprovado, não aprovado. Isso para a segunda fase. Ó, gerontologia, você iria para uma segunda fase. O corte é 27. Vamos olhar aqui o outro curso. 30. Computação. Você iria para uma segunda fase. Quer dizer, não aprovado. Quer dizer, ciências exatas. Aqui é para a galera treineira. Confundi. Vamos aqui. Ó, engenharias da faculdades ou alguma coisa assim. Você iria, nessa carreira, você ia para a segunda fase. Geologia, nessa carreira, não. Geociência e educação ambiental, você iria para uma segunda fase aqui, para 28 corte. Então, eu acho que é interessante para você dar uma perspectiva maior de outros cursos, assim. Não é porque eu fiz essa aplicação, não, mas eu acho que ela é útil para isso. Para você ter um pouco mais de pé no chão. Ó, gestão ambiental, você iria. Isso quer dizer que você vai para a segunda fase se você fazer? Não, isso não diz isso. Mas te ajuda a entender, guiar um pouco, assim. Pô, será que eu continuo nessa? Falta 10. Então, isso aqui é um guia para você ter. Mas eu sou escola pública. Tá? E abre mais as possibilidades aqui, ó. Ciências biomédicas, CJI, ciência de alimento, educação física. Pelo menos para a segunda fase você iria, entendeu? Então, essa é a vantagem disso aqui. Você tem uma ideia de quais, por exemplo, em 2026 você iria para uma segunda fase e quais você não iria. Beleza? Deu para entender como funciona? Esse aqui é mais fácil de entender. É só jogar o número lá em cima e ver para onde é que você passaria e não passaria. Tá aí meu GitHubzinho que vocês conseguem acessar. Eu fiz para vocês esse negócio. É engraçado que eu uso o Reddit para responder, às vezes, algumas pessoas. Aí, de vez em quando, aparece esses meus links lá, essas calculadoras. Eu faço e de vez em quando aparece lá. Já teve um post que eu estava falando sobre um assunto, aí um cara postou esse link aí de uma dessas ferramentas que eu fiz. Acho que é aquela lá de como é que você tem que ir na sua segunda fase. E aí eu, tipo, pera, cara, isso foi eu que fiz, assim, você tá me mandando um negócio que eu fiz. Assim, eu, você tá querendo ensinar um negócio que eu criei? Ó, vamos supor aqui 26. 26 você não passa em nada. 27, você passaria em 6. Olha, tem 6 aqui. Mas é aquilo, né? Passar na nota de corte. Vamos para uma próxima. Alguém falando, pode fazer aquela outra com biologia, se não for do raciocínio? Para vocês, tudo bem? Eu volto e faço com biologia, só para o carinha ver aqui. Tudo bem? Ok? Ok? Beleza. Vamos fazer rapidinho aqui. Aí eu já não vou explicar, porque aí você já sabe. Beleza. Abri aqui. Vamos lá? Fiz a prova e tal. Sei lá, acertei 30, não sei. Vamos ver qual é o corte primeiro. Vou clicar aqui, eu já não vou mostrar para vocês, eu vou lá direto. Biologia ampla concorrência. Escola pública. PPI. PPI. Biológicas, ciências biológicas. Achei. PPI, o nota de corte foi 29. Beleza. Aí eu vou colocar aqui, então, 29. Na verdade, eu vou colocar o que eu fiz no simulado, tem que ser acima disso. Assim, sei lá, vamos supor que eu fiz 30.
35 aí no simulado. Mas eu sei que a nota de corte desse ano foi 27. Beleza. Aí eu vou procurar agora a final. Beleza? Fiz 40. Você fez 40, você foi para a segunda fase, então, né? Sim, foi para a segunda. Vamos usar esse 40 aí seu. Agora vamos olhar os pontos finais. Vocês não estão vendo, mas é que eu abri a tabela aqui e tô. Pontos finais. Aqui, ciências biológicas. Vou colocar aí B noturno. Ó, e outra coisa aqui, isso é legal, porque aí eu fico sabendo, a nota do noturno era menor. Então, vamos copiar aqui. Não sei se você tentou noturno. Porque aqui dá para tentar integral e noturno, né, que é dentro da mesma carreira. Essa é a vantagem. Tá, vou voltar aqui, compartilhar, colo aqui, beleza. 35. É ok, é ok, é ok. E tentar conseguir. Talvez o problema aqui, o que que tem nessa segunda fase? Porque assim, vou dar uma olhada aqui, vou aproveitar, eu fiquei curioso. Foi 460, aumentou, né? Vamos botar aqui 460. Aqui, aí já começa a chegar naquele 100 lá que eu falei. E deixa eu ver aqui, a segunda fase é o quê? Você lembra? A segunda fase acho que é biologia, né? Com certeza. Isso vai estar lá no guia de carreira, não estou achando. Matemática, bio, então a segunda fase seria aqui, né? Segundo dia. Matemática, bio e química. Pô, a química quebra, ainda tem matemática, então esse talvez seja o problema. Talvez o cara vai até bem em biologia, mas aí chega matemática e química. O que eu faria? Eu faria a redação aqui, tentar sair o melhor nela no primeiro dia, tentar aqui treinar o primeiro dia. E nessa altura do campeonato, se eu sou bom em biologia, eu pegaria ou pelo menos química ou matemática para me dedicar feito maluco, assim. Se eu já sou bom em biologia, se eu fiz ano passado e tirei uma nota boa, eu tentaria então matemática, né? Então, o problema. Então, eu tentaria agarrar duas aí e me dedicar ao máximo. E assim, matemática tirar pelo menos alguma coisa, assim. Porque aí, se você tem três, vamos olhar aqui. Aí sai para todo mundo que tem várias disciplinas, isso aqui. Vamos supor, segundo dia da segunda fase vale 100 pontos, né? Aí 33, alguma coisa, papapá, matemática. 33 ponto alguma coisa, biologia. 33 ponto alguma coisa, vai ser química. Então, se eu faço metade de biologia, sei lá, se eu faço 15 pontos aqui, faço 15 aqui, já tá ok, faço, sei lá, 5 aqui. E isso contando que eu tenho feito mais da metade lá. Então, talvez se concentrar em sair o melhor em tudo, assim, para compensar o que você vai errar em matemática. Talvez seja isso, assim. Tem como saber qual nota você tirou em cada área do D2? Só para quem fez. Assim, a FUVEST não divulga. Então é por isso que eu criei essa aplicação, porque ela dá uma estimativa, assim, né? Ela descobre quanto é que deu na segunda fase e tira uma estimativa. Mas se você fez a FUVEST, você entra lá na área do aluno, você consegue ver quanto você tirou. Não dá para saber, eu acho que em cada disciplina. Acho que você tem lá um geral, né? Não estou lembrando de cabeça aqui. Você sabe quanto foi que você fez em português, você sabe quanto foi que fez na redação, e sabe quanto fez no segundo dia. Mas você não sabe, sei lá, se você fez mais em geografia, mais em história. Não dá para saber as áreas específicas. Então você tem uma sensação, assim, do que deu certo e do que não deu certo. Tudo bem? Então, vamos voltar lá. Todo mundo ok, né? Beleza, todo mundo aqui comigo. Vamos para a nota. Então, use essa nota de corte aqui, FUVEST, essa aplicaçãozinha, lindinha, beleza. Joga aqui quanto é que você está acertando. Por exemplo, nosso colega aí fazendo 40 e pensando aqui na PPI, né? Vamos ver. Ele iria para 66 de 77. Cara, muita coisa. Então, talvez se você... Ó, biológicas, né? Talvez eu vou colocar algo nessa aplicação, quantos por cento a mais você sairia, assim, para você saber
em qual você passaria mais tranquilo para a segunda fase. Eu acho que seria legal. O que vocês acham? Botar aqui para uma porcentagemzinha de quanto a mais você está acima do corte. Porque aí você bateria o olho e falar assim, pô, esse daqui eu estou 100%, então acho que ficaria mais legal, né? Aqui, ó, pô, isso aqui passaria, educação física, olha, perdão, educação física, você passaria, ó, com uns 20 pontos quase aí, não dá 20, né? Mas uns 12 pontos, 13 pontos a mais acima aí para ir com mais tranquilidade. Ah, deixa eu, você transferência interna depois, né? Deixa eu olhar aqui, agora eu fiquei curioso. Bom, o cara que, sei lá, fez educação física, tirou 40, qual é a nota final de educação física, entendeu? O IB é concorrido, você pega a transferência. Tem gente que entra em outro curso, educação física integral, a PPI 351. Deixa eu colocar aqui. Iria mais tranquilo para a segunda fase. Aí pega nesse 40 para educação física, ou 30 aqui. Interessante. Então, isso aqui dá para abrir um pouco o olhar, né? Assim, dá uma olhada. Quem fez, por exemplo, 70, aí só por curiosidade, 70, ele não passaria? Não, ele passaria para tudo. 69, 65. Vamos botar aqui para ampla, né? Vamos aumentar aqui. Opa, 70. Cara, 70 tem dois cursos que alguém não ia para a segunda fase na ampla? Qual é? Medicina. Medicina. E o outro seria engenharia aeronáutica? O corte é 75? Hã? Meu amigo. Caramba, engenharia aeronáutica, tá aí. Tá aí que eu não sabia dessa. Bom, beleza. A gente, então, entendeu como é que funciona a segunda fase, o que que vai cair, você vai olhar lá o guia de carreira, o que é uma nota de corte, o que é a lista de espera, quando são chamados para a segunda fase, o que que você vai olhar na sua nota de corte, o que que você vai pensar para passar, se você pode se inscrever por PPI, se inscreve por PPI, na hora que você mandar a sua foto, manda uma foto ok, não manda uma foto bagunçada, manda uma foto mesmo que mostre que você é a pessoa PPI, não vai photoshopar uma foto aí, tudo bem? Deu para entender tudo isso, né? Todo mundo agora sabe como funciona o FUVEST e tudo mais. Você fala aí, pô, você bebe água demais, né? Beba, bebo sim. Falo muito. Manda aí, Pedro. Escreve aí. Agora a próxima etapa. Cadê? Aqui, deixa eu fechar essas outras abas. Alguém falou. Agora que as inscrições estão abertas, o que você acha que define se é melhor competir com outra coisa? Então vamos lá. Cara, as inscrições estão abertas para você, para todo mundo. Minha recomendação: primeira coisa, você faz uma prova. Vamos aqui. Isso aqui é legal porque serve para todo mundo. Todo mundo está se perguntando isso. Você faz uma prova da FUVEST, de primeira fase. Você chega lá na sua casa, pega um dia, faz uma prova da FUVEST de primeira fase, dos últimos 3 anos, ou simulado, vê quanto você acerta, sei lá, acerto 35, beleza, 35. Você vai olhar qual é o corte do seu curso, ou entra no sitezinho que eu fiz para vocês, nota de corte lá de 2026, e vê qual é, assim, o que você passaria. O seu curso, a nota de corte é 40, assim, no outro ano foi 39, no outro foi 37, você nunca teve acima do corte, eu talvez mudaria, assim, eu entraria nessa aplicação, botaria 35, eu entraria aqui, ó, 35, sou PPI, vamos olhar, ó, essa, e olharia que qual é que eu tô mais aqui por cima, sabe? Ok, beleza. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa, assim, o filtro que eu faria, assim, se eu estou muito longe do corte. Porque, assim, cara, você entra na USP, se você entrar na USP, você tem bandejão, você tem oportunidade de estágio, você pode fazer já disciplinas que você quer. E aí eu vou entrar mais nisso já já. Vamos aqui para outra coisa. Beleza. Olhei.
E aí, meu corte aqui, sei lá, eu olhei e, na verdade, minha nota de corte era 28. Beleza. Aí um ano foi 29, no outro ano foi 27. Beleza, eu tô acima aqui, mais tranquilo para ir. Agora, a minha segunda fase, aí eu vou olhar para a minha segunda fase, né? Eu vou olhar para a minha segunda. Opa, eu não estou compartilhando. Beleza, 28, né? Aí eu vou olhar para a minha segunda fase. Segunda fase. Segunda fase. E aí eu vou ver o que, que vai cair na minha segunda fase. Ah, vai cair. Vamos inventar aqui: história, matemática, biologia. Não sei se tem um curso assim: história, matemática, biologia. É, acho que psicologia, não sei, talvez. Aí eu olho para cá, para minha segunda fase, e eu sei de consciência que eu sou bom em história, sou uma anta em matemática, uma anta em biologia. Assim, quando eu falo isso, não é para menosprezar, mas dizer assim, eu leio as questões da segunda fase, você baixa lá, procura a segunda fase, questões, eu vou ler elas e não entendo nem o que é para fazer. Ou, tipo, cara, eu não sei o que eu faria aqui, tá, você está muito perdido. Em 3 meses, 2 meses, olha, eu não sei não. Mas aí você olhou e viu, eu iria pegar um outro curso. Assim, então se, beleza, se é história e matemática e geografia, por exemplo, pensando na FEA USP, eu sou ok história, ok geografia, mais ou menos uma em matemática, até que vai. Porque mais de 50% aqui desse segundo dia, eu meio que sei. Agora, se menos de 50% eu sei dessa segunda, o resto meio que eu não faço, eu baixo a prova, olho a resolução e não entendo, eu pensaria em outra. Bom, dito isso, então ficamos assim, né? O meu primeiro filtro, estou muito longe da nota de corte dos 3 anos passados, talvez tentaria mudar. Aí pode acontecer o seguinte: você fez 35, você olhou lá para a nota, pô, dava para eu ter ido, mas se você passou muito em cima da nota de corte, é arriscado. Então, esse é o primeiro filtro que eu faço. Olha a nota de corte. Muito longe, olha outro curso. Entra lá, olha outro curso. Olha para a sua segunda fase. O que que cai? Mais da metade das coisas aqui eu sou a anta, não faço ideia, pega um outro curso. Pega um outro curso. Entendeu? Isso aí. Não quer dizer que a nota vai ser baixa, assim. Não é, eu tirei 35, e aí vi um curso lá que o corte foi 35, no outro ano 34, no outro ano 33, no outro ano 36. Aí, pô, tô próximo. Não, aqui você está ainda muito próximo da nota de corte. Então, se é para escolher um curso assim, não é o curso da minha vida, eu escolheria, sei lá, um que tem 27, tem 24, nota de corte, tem 23, que eu tô bem acima, assim, do corte. Eu escolheria um que eu tô bem mais ok, bem mais tranquilo. E olhar para uma segunda fase que eu consiga trabalhar mais, beleza? Então, assim, que não dá para saber. E aí, outra coisa, aí vem, mas meu sonho é botânica na USP, nem tem botânica, aí você está sonhando muito errado. Eu só estou falando aqui para não ser nenhum curso aqui de vocês aqui que vocês estão vendo. Meu sonho é botânica. Não dá para eu fazer botânica, tá? Só para eu não falar para alguém em particular. Meu sonho é botânica, mas o corte de botânica é 75 da primeira fase. Eu fiz uma prova em casa, tirei 30. Devo tentar, Roger? Sei, cara. O que você acha? Mas é porque ano passado foi 77. No outro ano foi 78. E teve um ano que ela baixou para 69. Meu amigo, você está fazendo 30. Eu olharia um outro curso. Ali dentro ali próximo. E aí, vendo que estavam já colocando aqui no chat. Então, eu faria essa mudança. Eu escolheria um outro curso próximo. Não vou conseguir botânica, né? Não existe, só para eu não falar nenhum curso aqui de vocês. Não existe para não influenciar ninguém. Assim, tá falando para mim. O Roger, aquela palavra que ele deu veio para mim, enviada por. Não, então vou usar aqui outro. Botânica. Eu sonho em botânica, eu vou olhar os outros cursos. Primeiro, eu vou ver lá a nota de corte e às vezes vou escolher um curso que eu tenho uma nota acima, sei lá, tinha um curso lá, 27, e aí vamos escolher, por exemplo, biologia, que parece botânica, né? Vamos supor que biologia, que não é, o corte era 27. Eu passo mais tranquilo, eu vou tentar bio.
E aí, bio vai ter umas disciplinas próximas. Então, a coisa que eu olharia é ver um curso que é próximo do seu. Porque, por exemplo, sei lá, nesse curso de biologia, eu não faço ideia, mas vamos supor que tenha, sei lá, uma disciplina chamada Vegetal 1. Eu não faço ideia se tem essa disciplina. Mas Vegetal 1 lá. No curso de botânica seu também tinha Vegetal 1. Então, talvez, quando você mudar para esse curso, ou às vezes você até gosta, você pode acreditar essa disciplina, você não precisa fazer de novo. Você vai pedir, ó, já fiz essa disciplina aí, tem como aliviar o meu aí? Aí, às vezes, eles já colocam lá, pô, esse cara fez Vegetal 1, não precisa fazer de novo. É o que a gente a gente chama equivalência ou aproveitar crédito. É isso, aproveitar crédito, equivalência é isso. Você fez uma disciplina que você não precisa fazer de novo. Às vezes, quando você muda de faculdade, quando eu mudei, por exemplo, eu tinha feito condicional. Eu precisei fazer de novo? Não, eu só aproveitei o que eu já tinha feito na outra faculdade condicional. Beleza, essa é a primeira coisa. E aí, transferência, como acontece? Tem dois tipos. Transferência aqui. Transferência, né? Ah, tá. Eu posso escrever aqui. Eu sou burro. Aqui. Vou dar um jogo aqui. Transferência interna e transferência aqui externa. Como você muda de curso na USP? Meu Deus. Deixa eu dar um Ctrl Z. Ah, foi. Aqui, transferência interna e externa. Aqui. Como você muda de curso na USP? A primeira opção, se você é aluno da USP, você consegue fazer a transferência interna. O que é a transferência interna? Aí vamos usar nosso exemplo aqui inventado. Você tem lá o curso de botânica, você está em biologia, aqui. Aí esse curso de botânica vai abrir um edital lá falando assim, ó, quem for de área de natureza e já tiver feito o primeiro semestre, pode tentar aqui transferir para o meu curso de botânica. E aí como pode ser? Pode ser por a sua média, a média do seu histórico aqui, ou pode ser, vamos fazer uma provinha. Como é que vai ser? Pode ser de vários jeitos, pode ser prova, pode ser média, pode ser de algumas. Como você vai descobrir? Você vai no Google. Vai no Google e joga assim, por exemplo, vamos olhar aqui, direito, 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 transferência interna. Transferência interna. Interna, então, você está na USP, vai transferir para um curso de outra USP, e só quem pode é quem já está na USP. Que transferência interna. Vamos aqui. Aí cada ano pode mudar. Como é que são essas vagas aí? Tem, às vezes não vai ter. Deixa eu pegar um PDF. Direito, que 2024. Vamos olhar aqui esse daqui de 2024. Aqui é o resultado. USP. Resultado, deixa eu ver se eu acho edital. Edital. Resultado. Aqui, edital. Você joga assim, edital, transferência, o nome do seu curso interno. Ó, transferência interna, faculdade de Direito, qualquer aluno matriculado. E às vezes tem isso. Depende do seu curso. Às vezes tem curso que vai pedir, ó, só pode transferir para mim quem for de natureza, quem for de ciência, só pode transferir para mim quem já é de engenharia, só pode transferir para mim quem é de humanas. Mas grande parte dos cursos é qualquer curso, entendeu? Na matemática, às vezes você precisa ser da matemática. Aí da seleção, aqui como vai ser? Média ponderada obtida pelo interessado no curso de origem com reprovação. Então, nesse caso aqui, do direito, por exemplo, você está fazendo filosofia, aí você vai para lá e tenta a transferência pela sua média ponderada de filosofia aqui. Então, você vai fazer isso, você vai abrir uma inscrição lá, você se inscreve, coloca seu número USP, aí eles vão pegar lá a sua média ponderada, colocar e ver quem foram aqui. Deixa eu ver quantas vagas abriram aqui, só por curiosidade, por direito. Nesse ano aqui, desse edital, que é de 2023, deixa eu ver se diz. 15 vagas para o matutino e 27 para o noturno. Ó, muitas vagas. Então, interessante. Teve uma galera aí que conseguiu. Essa é a transferência interna. Então, transferência interna é dentro da USP para USP. Como é a regra? Depende do curso. Qual é a regra?
entendeu? Você vai pesquisar, descobrir. Tem ano que abre, sei lá, com 10 vagas, uma vaga, duas vagas, sem interna. USP para USP. E a externa? A externa é o seguinte, você pode ser qualquer faculdade, deixa eu escrever aqui, né? Transferência externa. É qualquer faculdade ou da USP também. E esse é o curioso aí que pouca gente sabe. A transferência externa, você pode ser da USP também, só que de outro curso, ou de qualquer outra faculdade aí do mundo, entendeu? E é isso que é interessante. Você tem, então, quando você está na USP, por isso que eu falo tentar entrar na USP, você tem duas oportunidades, a transferência interna, a transferência externa, e claro, FUVEST, o Enem também. Acontece que as vagas aqui são menores, né, para interna e para externa. E como é que é a externa? Se sobrou vaga do vestibular, eles vão abrir isso, e aí você vai procurar no site da FUVEST. Quase todos os cursos vão usar a FUVEST para transferência externa. Transferência aqui. Deixa eu escrever, vou já abrir aqui para vocês. Aqui, transferência externa. E aí você vai fazer uma prova, você vai ler aqui o edital, tentar ler, aqui está aqui o edital. Só que aqui vão ter 3 provas. Prova de biológica, prova de exata e prova de humanas. Então, você meio que depende da sua... vou transferir para biologia, prova de biológica. Engenharia, provavelmente a prova de exatas. RI, Relações Internacionais, prova de humanas. Então, tem essa outra oportunidade aqui, entrar, dar uma olhada. Qual é a nota de corte, como é que é? Isso não é uma preocupação para agora. Entendeu? Isso não é uma preocupação para agora. Sim, mas aí você sabe, o que eu quero que você descubra é que tem essas várias oportunidades, assim, quando você está na USP. Então, para transferir de curso para o outro. Sei que o número de vagas é menor e tal, mas a concorrência é menor e você vai estudar a sua área específica, entendeu? O cara que vai lá fazer a prova de transferência de, sei lá, ciências sociais para relações internacionais, ele vai estudar só para a prova de humanas, e vai fazer lá a prova da FUVEST, aí tem uma segunda fase lá em relações internacionais, como funciona, que é uma prova do curso com base no primeiro semestre do curso. Então vai ter as disciplinas lá de microeconomia, macroeconomia, direito internacional, uma prova lá, então dá uma lida no edital. Basicamente é isso. Todo mundo entendeu como é a transferência interna e externa? Agora vamos para os finalmente. Todo mundo está aí? Vamos para o finalmente. Cadê? Está aqui. Vamos olhar isso aqui. Eu vou abrir aqui também outra aba. Vamos dar uma olhada em uma coisinha. 10, 22h05. Deixa eu pensar aqui. Acho que ainda dá tempo. Deixa eu ver aqui, 22. Deixa eu ver se aqui é nem gráficos. Estou abrindo aqui outra aba, só para vocês saberem, tá? Vocês aguentam até 22h30? O próximo disso? Senão a gente encerra e continua depois. Ok, ok. Sim. Beleza. 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 Vamos lá. E essa parte é interessante e importante aí. Deixa eu ver quem está aqui. E aí talvez depois até quebre isso aqui em 2 partes. Vamos olhar lá. Espelho Enem. Isso aqui eu mandei para vocês darem uma olhada. E aí é essa última coisa que a gente vai falar hoje. Eu criei esse espelho Enem aqui, esse simulador, para dar uma ideia como as questões sociais e econômicas impactam na nota da pessoa, como isso tem uma certa relação, como essas duas coisas estão relacionadas. E aqui ele gera uma nota próxima, talvez, de uma pessoa naquelas condições. Como eu treinei?
Basicamente, eu peguei duas tabelas gigantes das notas das pessoas e o que elas marcaram lá naquele questionário. Peguei 2022 e 2023, assim, gigantesco, tabela com milhões de dados, e fiz aqui uma estimativa, usei um algoritmo para isso, Python e tal, blá, 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 não interessa aqui. Treinei o modelo para tentar descobrir assim, coisa do tipo. Aqui eu vou te mostrar, cadê minha telinha? Aqui. Basicamente assim, eu pego vários dados aqui, planilha com várias linhas. Essa daí acho que foi com 170 mil só de São Paulo. E aí a gente vai usar um modelinho, um algoritmozinho que vai treinar esses dados e vai tentar perceber uma relação assim. Se a pessoa, por exemplo, preencheu lá no questionário que é do sexo feminino, se isso vai impactar ou fazer alguma diferença na nota dela. Se eu pego, olha aqui, vejo uma média da pessoa na mesma condição, com mesma, só que ele é um homem, se parece ter uma diferença, sabe? Se tem algum impacto. E aí eu consigo construir, no final, um modelo treinado do tipo assim, bom, se essa pessoa preenche lá que é do sexo feminino, em naturezas, ela vai ter, por exemplo, -10, em redação, eu vou tirar -30, quer dizer, eu vou colocar aqui mais 30, em matemática eu vou tirar -1, isso é inteligência artificial, então, treina um modelo de inteligência artificial que olha todos os dados de 2 anos, uma tabela de milhões de linhas, filtra quem está de São Paulo, 170 mil, poucas pessoas. Aí o algoritmo vai treinando para tentar entender o que a pessoa respondeu. Ah, tá, eu ganho tanto, eu sou da cor tal, eu estudo em tal lugar. Como isso talvez influencia numa nota dela. E assim que é feito mais ou menos aquela aplicação. Beleza? E por que é interessante olhar isso aqui? Vamos lá. Se alguém diz, por exemplo, vamos preencher aqui, sou do sexo masculino, registrado biologicamente assim, minha cor declarada é branca, esse aqui eu estou inventando, estou jogando, minha faixa etária aqui é 20, eu falo que vou fazer inglês, estudei aqui em escola privada, dou um próximo aqui, e aqui ó, já vai começar a gerar a nota aqui estimada, uma nota estimada. Então, esse nosso colega que preencheu isso, provavelmente ele teria uma nota lá de 900 uma média de 491, matemática 508, linguagem 469, humano, redação. Vamos preencher outra coisa aqui, ó. Por enquanto, 491, 491. Vamos continuar preenchendo e colocar assim. Bom, mora 3 pessoas na minha casa, minha renda familiar é acima de 13 mil. Vamos dar uma olhada na nota. A nota dessa pessoa já subiu. A nota da pessoa já subiu. Então, essa aplicação mostra como fatores econômicos vão ter um impacto na sua nota. Vamos colocar aqui que o pai dessa pessoa fez pós-graduação, que a mãe fez pós-graduação, que o pai é médico, que a mãe é médica. Olha a nota subindo, 620. Então, uma pessoa parecida com ela tiraria uma nota mais ou menos assim, 675 na redação, 571, beleza, vamos dar um próximo aqui. Eu vou dizer que ela tem 2 banheiros em casa, que ela tem 3 computadores e quem tem acesso à internet. Olha isso aqui como vai subir. Na redação já vai para 745, matemática vai para 716. E depois, então, vocês testem essa aplicação e colocam mais ou menos onde vocês estão. E você vai ver que vai gerar uma nota ali mais ou menos próxima da sua realidade. O que eu quero mostrar com isso é como sua realidade social influencia a sua nota, e como assim de você pensar que tudo depende de você, você tem que se esforçar, você tem que estudar, você tem que fazer várias questões, mas só isso isoladamente não vai explicar a sua nota. Então você tem que olhar para onde você está partindo, quais são suas condições, para você ter uma ideia que, cara, o peso do mundo não está sobre suas costas, o mundo é desigual. Existe uma desigualdade social que vai impactar. Você já vai partir de um lugar que não vai ser igual a todo mundo. E vamos fazer alguma alteração aqui, ó.
a média aqui, a gente vai copiando aqui, deixa eu copiar. Vamos fazer a alteração aqui, vamos dizer que essa pessoa agora é uma pessoa negra. Vamos ver se faz alguma diferença, né? Talvez não. Uma pessoa rica, tal, médico e tal, mas vamos agora colocar aquela pessoa negra, 661,3. Eu vou voltar aqui e dizer que essa, na verdade, é uma pessoa preta. E você olha a nota, aqui, a nota já baixou. Só por eu mudar a cor da pessoa. Ó, pessoa branca, 661. Se eu digo que é uma pessoa preta, 643. Então, a IA, esse modelo de inteligência artificial, observando milhares e milhares de pessoas que viram o vestibular, notou que só porque a pessoa disse que não é branca, a pessoa se declarou uma pessoa negra, da cor preta, já reduziu a média da nota dela por alguma razão. Alguma coisa ali faz a diferença, assim. A cor. Mas por que a cor? Sabe? Assim, tem racismo. Quando você olha matematicamente, você percebe, bom, tem alguma coisa aí que, se você coloca que é mulher, essa nota aqui sobe um pouco. É interessante isso. No vestibular, a nota vai subir um pouco. E se você coloca que é espanhol, a nota vai descer um pouco. Geralmente, quem escolhe espanhol provavelmente está escolhendo porque, não sei inglês, vou no mais fácil aqui. Então, a nota desce um pouco. Isso não quer dizer que lá, se você escolhe inglês ou espanhol, vai fazer diferença na tua nota. Mas é que as pessoas geralmente escolhem espanhol, têm um desempenho menor. Então a gente fez um teste aqui de pessoas na mesma condição, assim, o cara ainda continuou, é médico, 13 mil reais, mas só porque agora eu disse que era uma pessoa branca, uma pessoa preta, a nota vai mudar. Aí eu vou olhar aqui uma outra coisa para vocês. Então, coisas que impactam na nota. Compartilhar essa guia. Estão conseguindo olhar aí, né? Beleza. Tá aí. Cor. Então, eu peguei as várias aqui, dei uma olhada na cor. Quando alguém diz que é uma pessoa branca, na verdade ela tem um pontinho a mais nesse modelo, porque o modelo entendeu assim, bom, se alguém está me dizendo que é branca, eu vou dar um pontinho a mais para ela, porque provavelmente ela vai sair melhor. Se eu digo que é uma pessoa amarela, né, asiática, eu vou dar 20 pontos a mais, assim, provavelmente essas pessoas se saem melhor. Se eu digo que é uma pessoa indígena, menos 14, uma pessoa parda, menos 10, e uma pessoa preta, menos 16. Então, tem alguma coisa aqui na cor assim, que os dados brutos, a pura matemática, vai observar que isso impacta de alguma forma na nota da pessoa. A gente vai olhar para a sociedade e tentar descobrir o que é. Provavelmente a gente vai acabar duas explicações, talvez. Uma explicação talvez biológica, para dizer assim, não, porque as pessoas pretas, pardas, as pessoas negras, indígenas, têm, sei lá, menor desempenho biologicamente, alguma coisa assim. Só que quando você olha para a biologia, para a genética, essa explicação não se sustenta. Não tem essa diferença que vai impactar. Aí a única coisa que pode explicar, que os estudos vão mostrar, é a questão racial, a questão do racismo estrutural no Brasil. Aí você pensa assim, cara, por que você está me falando isso? Por quê? Quando a gente olha para cotas, aqui, cotas. Vamos olhar agora para cota. Uma galera vai dizer o seguinte, eu acho que só deveria ter cotas com questão de renda. Questão de renda. Renda, ser escola pública, deixa eu ir aqui, cotas, renda, ou só escola pública, e não ter para pessoas PPI. Beleza. Só que quando você olha para os dados, para os números, né? Você olha aqui para os modelos preditivos, vai fazer um impacto aqui onde a pessoa estudou, a escolaridade, se você fez escola pública federal, muito bom. Se você é escola privada, bom. Aqui é quem não declarou qual escola, ok, mas se foi municipal, é pior, estadual, aqui o modelo não deu nada para você, assim, não te deu ponto nenhum. A melhor seria escola pública federal.
Se você olha aqui para a finança, né, para o dinheiro, a renda per capita, você olha que quanto mais dinheiro a família tem, melhor o aluno vai. Beleza. Então você pode pensar assim, pô, vou pensar nessa cota, o Brasil é um país desigual, escola pública, eu vou pensar nisso. Só que no nosso teste lá, se eu mudar apenas a questão da cor, então, sei lá, a renda, beleza, vai impactar. Mas mesmo uma pessoa rica, se eu digo que ela é preta, por alguma razão o modelo entende que essas pessoas tiram uma nota mais baixa. A matemática diz isso. Então, provavelmente, a sociedade tem alguma coisa vinculada à cor da pessoa com que faz com que ela sofra mais e tenha um desenvolvimento não igual aos outros. A gente pode olhar biologicamente, a gente sabe que já está falso, é errado, a única outra explicação é que existe um racismo estrutural. E aí uma forma da gente corrigir isso é criando um sistema de cotas. Cotas. A gente poderia pensar só renda em escola pública, mas a gente olhando para os dados, a gente vê que mesmo a pessoa na mesma condição, sendo uma pessoa, sei lá, pobre, branca, ela vai ter alguma vantagem dentro daquela sociedade do que uma pessoa preta. E é por isso que a gente vai pensar no sistema de cotas também baseado na cor. É porque o Brasil tem esse sistema racial, um sistema estruturalmente racista, que não é tipo como os Estados Unidos ou como foi os Estados Unidos, mas dentro dessa sociedade tem alguma forma de discriminação que mesmo pessoas nas mesmas condições, como o caso lá que a gente olhou, pô, a família 13 mil, escola privada, um pai e mãe médico, mas só porque essa pessoa se declarou preta, a matemática percebe que, bom, a nota dessas pessoas é um pouquinho mais baixa. Então, provavelmente tem alguma coisa naquela sociedade que explique por que essas pessoas têm essa nota um pouco mais baixa. E quando a gente olha, a única explicação que a gente vai conseguir vai ser a questão do racismo. E aí, para tentar corrigir essa deficiência, a gente vai criar uma cota que é baseada na cor, e não só na renda na escola pública. Porque mesmo as pessoas com escola igual, renda igual, só porque ser preta dentro daquela sociedade racista, ela vai sofrer mais, querendo ou não. Mesmo numa escola privada e tal, aquela pessoa que é preta, ela vai ser tratada um pouco diferente por conta daquela sociedade. E aí se explica o porquê a gente vai ter cotas cor, e não só cotas escola pública. A gente pode melhorar a educação, vamos melhorar a educação de todo mundo, mas a sociedade ainda continua racista. Então a gente tem que fazer o seguinte, beleza, vamos melhorar a educação. Mas o cara que já terminou o ensino médio, ele precisa entrar aqui. Então a gente cria um sistema de cota que é temporário. E o cara que está aqui estudando, ele tem que ver pessoas no alto escalão que são também da cor dele, para se sentir incentivado, se sentir pertencente àquela sociedade. É por isso que o sistema de cotas, ele faz sentido, de cota cor. Porque matematicamente a gente percebe que a cor faz diferença para pessoas na mesma condição. E aí você tem que incentivar que você melhore a educação das pessoas, dar mais grana ali para melhorar o ensino público e tal, mas não só isso. Essas pessoas ainda precisam entrar na universidade, elas precisam ver pessoas ali, você precisa criar mecanismo de combater o racismo estrutural, como alguém colocou. Eu poderia explicar mais algumas coisas, mas eu já estou um pouco cansado, assim, e a gente vai entrar um pouco na próxima reunião, eu vou estruturar melhor isso, explicar, e a gente vai entrar em coisas, por exemplo, abertura de vagas para o Ceará. Isso é legal, isso é ruim, cotas, porque a USP demorou tanto, quando foi que a USP começou a abrir, qual foi a justificativa? A Universidade é de São Paulo, então universidade só para os paulistanos. Na próxima reunião a gente vai falar sobre isso. E eu vou deixar uma gravação explicando como tudo isso funciona, assim, e quais são os problemas disso, e por que a gente tem que ter cotas, e tem que ter cota racial, tem que ter cota escola pública, porque isso é uma forma de você tentar dar um equilíbrio para uma sociedade que tem um desequilíbrio aí, mesmo que as pessoas falam, não, não, mas eu também sou pobre, só porque eu sou branco, mas dentro da sociedade, você ser negro tem um impacto. E, não, mas eu sofro como todo mundo. Não, você não sofre como todo mundo. Não, mas isso aí é só questão da galera de ciências sociais e tal, antropologia. Não, olha os dados.
Pega aí milhões de dados e vê se pessoas nas mesmas condições, só porque ela é negra, alguma coisa vai fazer com que ela tire uma nota menor do que uma pessoa branca na mesma condição. Milhões de pessoas dentro da mesma condição vão tirar uma nota diferente, e a única coisa que ela vai ter falado diferente é: eu sou uma pessoa preta. Ah, ela estudou mais, estudou menos, o dia estava ruim. Então, dentro de milhões de pessoas, se uma ou duas estava dor de cabeça, ou não foi, ou vomitou, não vai fazer muita diferença. Meio que você consegue ali perceber isso. Por hoje, é isso. Deixa eu parar a gravação.